Pessoal de casa, meu muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma atividade gratuita, Calepino Conscienciológico. Hoje aula de número 158, dia 12 de abril de 2020, com o tema mais votado pela turma, que está online, que foi o Força Presencial. Tá? Um tema bem interessante, né? Que eu acho que afeta a toda a consciência, seja ela mais lúcida ou não, ela está sujeita aos efeitos da força presencial. Quem não tem força presencial acaba sendo arrastado com base na força presencial dos outros. Né? Esse é o resumo da história, ok? Antes da gente começar aqui a nossa conversa, né, semanal, lembrando que é uma atividade de conscienciologia, né? A gente está aberto, as pessoas podem participar online, enviar suas perguntas. Se tiver alguma coisa, principalmente, que a gente fale que a pessoa não entenda, qualquer pergunta é válida, ok? E o que eu gostaria de falar antes de começar é fazer um registro. Hoje nós estamos completando 88 anos do nascimento do professor Valdo Vieira. Ele já dessomou há 5 anos atrás, mas hoje é exatamente a data, 12 de abril. De 32 no caso, foi quando ele nasceu. Então eu queria fazer esse registro, né? Acho que é honroso aí a gente relembrar essa data, né? De uma pessoa que foi bastante importante, ainda bem importante para nós, tá? Queria compartilhar com todos, espero que estejam bem, espero que tenham passado uma boa semana. Sei que não é fácil essa questão da quarentena, né? A gente tem que ter muito foco e muita auto-organização para não afetar a nossa questão mental. A pessoa tem que tomar cuidado, né, para ter algum tipo de atividade física, caminhar um pouco, né, mas principalmente manter a sua mente, as suas emoções saudáveis. Então espero que estejam todos bem, né? E gostaria de compartilhar com vocês agora duas pensatas que a gente elaborou essa semana, né? Que a gente está aproveitando, como eu disse na semana passada, o nosso tempo para criar pensatas e para escrever o livro Sintagma, né, dos princípios das especialidades da Conscienciologia. Então, eu vou compartilhar com vocês duas pensatas que saíram do forno essa semana. Autointencionalidade. Cabe somente à própria consciência avaliar a extensão da tisna, nódoa ou laido que insiste em manchar a autointencionalidade nas manifestações pessoais, especialmente as ordinárias, silenciosas, na diuturnidade existencial. Ou seja, é só cada um dentro de si que consegue avaliar a extensão da tisna ou da nódoa, né, que insiste em manchar a intenção dela, né? Principalmente já que a intenção é algo muito silencioso, né? É difícil uma outra pessoa avaliar a intencionalidade, né, da outra, porque ocorre lá no micro-universo consciencial. Então isso aqui é uma boa coisa para a gente refletir, né? Porque muitas pessoas erram nisso, na questão da autointencionalidade. É um erro bem comum. Mais uma pensata. Autossofrimento. Quando a consciência é muito egóica, ou seja, com a empáfia ou impertigamento natural da sobranceria em suas posturas, infelizmente ainda terá de sofrer muito para aprender. Muito embora, a rigor, o autossofrimento seja desnecessário à autoevolução, possui papel paraterapêutico fundamental, eis que, sem as crises de crescimento, é muito difícil ocorrer a autoimpactoterapia essencial para o questionamento das posturas pessoais e a consequente predisposição à reperspectivação existencial. Então, o que a gente quer trazer com esse raciocínio aqui? É que o sofrimento ele não é uma necessidade da evolução. Em tese, a pessoa não precisaria sofrer. A gente, inclusive, veio para essa vida aqui para ser feliz. Mas o autossofrimento ele é gerado principalmente em função das posturas egóicas das pessoas. Então, para quebrar, às vezes, esse egão que a pessoa tem, ela tem que receber uma quebra da vida,
que aí vem a questão das vicissitudes, das dificuldades. E aí vem as crises de crescimento, que é a necessária autoimpactoterapia, para a pessoa questionar as posturas pessoais dela e conseguir se predispor para reperspectivar a existência. Às vezes ela está tão cristalizada nas posturas dela, ela tem tantas convicções íntimas burras, que é só recebendo uma porrada da vida que a pessoa vai mudar. E esse é o aspecto paraterapêutico do autossofrimento, tá bom? Queria compartilhar com vocês. Mas, gente, vamos começar a conversar então agora sobre o nosso tema, que é a questão da força presencial, tá? Ela é definida num verbete específico da enciclopédia de autoria do professor Valdo, como sendo o magnetismo ou a eletricidade humana derivada da psicosfera ou do holopensene específico da pessoa, compondo o conjunto de manifestações pensênicas, holossomáticas, notadamente com energias conscienciais exteriorizadas, de modo consciente ou inconsciente, influenciando cosmoética ou anticosmoeticamente esta e outras dimensões conscienciais. Então vamos entender uma coisa, a força presencial ela é um tema neutro. Você pode usar tanto a força presencial para o lado positivo quanto para o lado negativo, ok? A gente vê, por exemplo, na política, muita gente arrumar um problemão em termos de interprisão grupo kármica, que às vezes a pessoa vai demorar séculos, milênios para corrigir aquele problema, em função dela utilizar a força presencial dela de forma negativa, ok? E a força presencial positiva, um exemplo bem típico, bem comum, é aquele médico que tem a aura da saúde. Só a presença dele já faz o paciente se sentir melhor. Ele emana uma aura positiva, de equilíbrio, de homeostase. Então aí nós temos dois exemplos bem peculiares, bem característicos da força presencial. A força presencial também é chamada de atração pessoal, magnetismo pessoal, presença magnética, poder presencial marcante. Tem gente que fala borogodó, carisma, charme, glamour, epicentrismo consciencial, o mega trafor do líder, passaporte energético, aura da saúde e tantos outros, né? No material que foi entregue aí para vocês, não tem a fatologia completa do verbete, mas eu quis trazer aqui para contribuir com a aula a questão da força presencial agregadora, a força vital, a aglutinação interconsciencial, que é uma outra característica desse trafor, né? Quando utilizado para o lado positivo, ele aglutina as pessoas, e a atração pessoal, né? E também a questão da aura energética, tá? Uma outra coisa que eu acho bem interessante que esse verbete traz é a questão da síndrome de Stendhal. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a síndrome de Stendhal é a síndrome onde a pessoa fica embasbacada diante da beleza, né? Então isso aqui inicialmente era utilizado para a questão das obras de arte, mas depois acabou sendo aplicado no contexto, né, das relações humanas, né? Eu lembro que o professor Valdo, às vezes quando ele queria elogiar uma menina, ele elogiava dizendo que a menina provocava síndrome de Stendhal, entendeu? Que era uma maneira técnica de dizer que a pessoa tinha uma beleza fora do comum. Vamos lembrar, gente, que essa questão da beleza fora do comum está muito relacionada também com a questão da provação da beleza, né? Às vezes é a pessoa que numa vida passada ou nas vidas anteriores utilizou de modo errado a questão da força presencial. Ela, por exemplo, era um homem, seduzia muitas mulheres e usava e abusava e depois desconsiderava. E aí agora ela vem num corpo de mulher com uma beleza plástica incorrigível, impecável, exatamente para sofrer um pouco na pele tudo aquilo que a pessoa já fez no passado, ok? No material que foi entregue para vocês, também eu ressaltei algumas ideias interessantes do verbete, que é o seguinte: sobre a ótica da pensenologia, né, a ciência que estuda os pensenes, a força presencial não é constituída apenas de energias conscienciais. A presença da pessoa cosmoeticamente forte pode confortar outra tão só pela alimentação pensênica, a mistura natural do pensamento, do sentimento e das energias, né? Ou seja, aquela pessoa que tem um padrão evolutivo A maior, diferenciado, um padrão de energia mais homeostático, mais equilibrado, a tendência dela é só com a presença da pessoa
já equilibrar o ambiente, já servir como conforto, já servir como um lenitivo, como um bálsamo. Potencialização. Pelos critérios da cosmoeticologia, que é a ciência que estuda a ética do cosmos, né, a força presencial é potencializada pela força moral ou cosmoética, ampliando a autossegurança. Já a autocorrupção solapa o poder presencial da consciência. A força presencial é a melhor demonstração da pessoa ter energia por outras. Né? Então, o que acontece? Esse raciocínio aqui ele traz a importância da pessoa não ter autocorrupções. Quanto mais incorrupta ela for, mais força presencial ela vai ter. Do outro lado, se a pessoa ela se autocorrompe, ela começa a perder a força presencial dela. Por isso que a gente sempre fala que a conscienciologia não é fácil, né? Porque ela traz ideias avançadas, verdades relativas de ponta, e a pessoa ela tem que dar um jeito de se reciclar intraconsciencialmente e nivelar por cima. Senão ela não aguenta. Tá? Aqui, gente, o resto eu já comentei. Eu acho interessante os casos que ele traz sobre duas forças presenciais positivas. Ele faz uma distinção entre uma força presencial mais aberta e uma mais fechada. Ele coloca o exemplo do Chico Xavier como sendo uma pessoa que tinha força presencial e naturalmente era uma força presencial mais aberta, porque o sorriso dele cativava as pessoas. E o Pietro Baldi, que é um pensador bem conhecido também, tinha muita força presencial pelas energias, mas era algo mais fechado, mais voltado para dentro de si. Mas ambos tinham forças presenciais. E ele fecha o verbete como frase enfática, dizendo que a força presencial depende do resultado da equação entre o fator mater pensene e o fator megatrafor da consciência, verdadeiros formadores do núcleo do holopensene pessoal. Então vamos entender bem isso. O ideal é que o megatrafor da pessoa se transforme no mater pensene dela. Agora, quando essas duas coisas estão juntas, isso potencializa a força presencial da pessoa. Uma coisa que eu achei bem interessante, gente, que eu não tinha visto ainda na enciclopédia da Conscienciologia, é que existe um verbete que é a força parapresencial, que é um outro verbete e que tem a mesma definição do verbete força presencial. Então, ficou claro para mim que o professor Valdo, no caso, considera que a força parapresencial e a presencial são conceitos que estão interligados. A pessoa que tem uma força presencial vai ter parapresencial e vice-versa. E vale observar que são verbetes diferentes, tá? O conteúdo é bem diferente, frase enfática é outra, etc. Tá? Por isso que eu não trouxe para vocês, porque eu iria só repetir a definição de força parapresencial, que é a mesma. E um item, gente, que está muito relacionado com a força presencial é a questão do tipo humano. Tá? O tipo humano é a criação técnica e a manutenção permanente para sempre durante a vida intrafísica, por parte da consciência, de uma apresentação pessoal com caracteres distintivos, traços explícitos, na intenção óbvia de não deixar dúvidas, demarcar a personalidade e otimizar o papel social, objetivando acentuar sadia e corajosamente a própria atuação pública, na estrutura da vida profissional, coletiva e até extrafísica. Então vamos entender uma coisa. O tipo humano é aquela a parte do conteúdo, existe o conforme, né? Então é a forma que você adequa para se exibir para as outras pessoas, para se mostrar para as outras pessoas, né? Exibir no sentido positivo de se mostrar, mas que tem um conteúdo ali inserido, porque você adota aquilo ali como um estilo, uma estilística de conduta para fixar a sua energia, fixar a sua presença, ok? No caso do professor Valdo, ele usava roupas brancas, não só por isso, mas também pelo fato de que era mais fácil trabalhar com energia de roupa branca. Mas ele tinha um tipo bem específico montado, que era um chapéu, uma barba grande. Ele dizia que tinha estudado isso em Hollywood, então ele elegeu esse tipo humano para ele. O ideal é que cada um, dentro da sua linha de assistência, acabe com o tempo estabelecendo algum tipo humano. Isso vai ajudar a você ampliar a sua assistência, porque você fixa a sua energia, a pessoa que vê você uma vez nunca mais esquece, entendeu? E aí a frase enfática ela é também voltada dentro dessa linha, de que o tipo humano ele fixa a força presencial da pessoa, tá bom? Eu não quero me estender demais, né? A gente geralmente aí fica
uns 15 minutos, dando uma aula inicial, né? E eu não sei se a transmissão está boa, a qualidade está boa. Quero dizer que eu tenho aqui algumas pensatas também que eu trouxe sobre o tema. E o fato é que então a gente agora está liberado para conseguir começar a conversar. Eu estou achando estranho que ninguém entrou aqui participando ainda. Tem pergunta. Então, se puder me ajudar, eu agradeço. Tá bom? Eu estou vendo que tem 80 pessoas online. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí essa nossa live. Eu acho que é uma maneira da gente interagir aí uma vez por semana, conversar, trocar ideias, tá? Quero também deixar registrado que no sábado nós vamos estar contando um pouco da nossa construção da obra Calepino Conscienciológico. Essa live vai ser feita às 2h30 da tarde, horário de Brasil. Está sendo promovido pela Reaprendência, lá de Miami. É uma atividade gratuita. Eles durante a semana vão divulgar direitinho como faz para a pessoa participar, e a gente vai postar isso lá na nossa página, no Calepino Conscienciológico. Ok? Que bom que já temos aqui as perguntas. Ok? É de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. De cima para baixo. Então, gente, vamos começar aqui. Boa tarde para todo mundo que está dando um passo. Estou vendo que tem o nosso pessoal já que acompanha bem. A Ileiva, André Bicheira, que é nosso coordenador da monitoria. A Estela de Pane, Eduardo Cunha, Rosa Dias. Bastante gente. A Maria que você está assistindo. Bastante gente conhecida. O que podemos fazer para aumentar a força presencial do Calepino Conscienciológico no YouTube? São necessárias mais curtidas, visuais? É necessário um número mínimo de inscrições no canal? A transmissão do YouTube tem menos cortes do que do Facebook. Olha, a gente realmente está estudando uma equipe de começar a transmissão também pelo YouTube. A gente queria consolidar bem a transmissão P3, né? E eu acho que já conseguiu isso. Nós já temos o nosso canal no YouTube, você sabe, que depois a gente passa todas essas aulas no Facebook. A Andréia gentilmente passa isso para o YouTube. E eu acho que a gente pode começar a transmitir. Te confesso que nesse momento atual, que eu estou transmitindo aqui de casa, devido às condições técnicas nossas, a gente tem dificuldade. Mas eu peço para a Andréia, para o pessoal ajudar a lembrar isso. Assim que a gente voltar desse período de quarentena, que a gente puder voltar a fazer as nossas aulas com a turma tradicional, vamos ver se a gente consegue fazer essa transmissão simultânea também pelo YouTube. Acho que isso é bem bacana. Tá? Quero dizer que enquanto a gente não vai lá, as pessoas podem ajudar muito fazendo a curtida e compartilhando o nosso link do Facebook com a sua rede de contatos. Tá? E isso ajuda muito. Quero dizer que essa semana eu tive a participação do Thiago, que está ajudando nesse trabalho do Facebook. A gente atingiu uma comunidade com um pouco de 8.000 pessoas. É um considerável, né? É o início de um trabalho. E a gente está com manter essa média aí de umas 100 pessoas online. Eu acho que isso também é um bom dado, fora as quase 3.000 pessoas que assistem depois, a aula que fica gravada. Mas o fato é que eu acho que nós estamos indo no caminho certo. Bom, e é isso aí. Então vamos adiante. O pessoal está dizendo que estava picando a transmissão e foi erro meu aqui. Vamos adiante. Gisele Razeiro está assistindo. Oi, Gisele, como é que você está, Gi? Muito saudade de você. Espero que o Vitor, o Quincas Borba e o Birubiru estejam muito bem. Para quem não sabe, são os nossos sobrinhos. Mas tem um outro sobrinho agora, qual é o nome? Augusto. Augusto, né? Isso, Augusto. Um abraço para o Augusto. Tá? Adriana Braga. Fala, se possível, da força presencial para se autopromover e intencionado fazer uso da egrégora para meios, acho que é isso, egóicos, e como se refere extrafisicamente.
Olha, Adriano, eu acho que o que pega muito é a questão da cosmoética da pessoa e da intencionalidade, né? Todos nós temos energia. Se a pessoa ela não tiver uma intencionalidade mais reta, é muito fácil ela ser seduzida. Você começa, por exemplo, você é um bom assistente, você começa a fazer assistência, você começa a ver o resultado de todas as suas atitudes no dia a dia, a quantidade de gente que você começa a ajudar. Para você daqui a pouco subir em cima das tamancas, você começar a se achar a última bolachinha do pacote, é 2 palitos, é muito rápido, entendeu? E é muito fácil a pessoa caminhar para o lado da anticosmoética, entendeu? Usar essa força, por exemplo, presencial dela para seduzir, ok? A gente sabe que é só ligar a televisão, tem um monte de gente aí que quer vender coisa que fica fazendo o quê? Utilizando a força presencial, a energia que ela tem para convencer os outros. Sempre que a gente tem um excesso de tentativa de convencimento da outra parte, a gente tem que abrir o olho, porque geralmente tem má intenção no meio daquilo ali, entendeu? Qual é a repercussão disso extrafisicamente? Você começa a se agregar extrafisicamente com ambientes ou com consciências mais complicadas. É natural isso, né? Porque as pessoas, o semelhante atrai semelhante, né? Então, se você tem uma energia que começa a ficar desequilibrada, a tendência sua é atrair energias também não boas, consciências também não boas, entendeu? E essa é a questão mais séria, né? Tem bastante gente aí conhecida, a Ivanilda, a Tia Glória, a Tracy deve estar assistindo com o Jorge, um abraço aí para todo mundo. Douglas Montenegro, César, como você verifica a cor da roupa das pessoas e sua relação com a força presencial? Você acha que cores escuras necessariamente dificultam a exteriorização de energias? Olha, Douglas, a minha experiência é que a cor escura ela dificulta sim, mas ela também tem um quê da pessoa que quer se autoproteger, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela está num processo que ela quer ficar um pouco mais recolhida, a essa cor escura, às vezes tem a sua função, entendeu? Mas a pessoa que ela está aberta para os ambientes, que ela quer ajudar, que ela quer assistir, que ela quer exteriorizar energia, não tenha dúvida. As cores mais claras, elas ajudam muito, entendeu? Eu não acho que necessariamente precisa ser cor branca. Eu acho que cores claras, em geral, elas facilitam, elas potencializam, entendeu? E eu acho que isso, com certeza, também impacta na força presencial da pessoa, né? Porque, é claro, se você está exteriorizando mais energia, você tem mais força presencial. Se você está mais recolhido, a tendência é você não apresentar tanta força presencial. Muito embora isso é relativo, porque você sabe que às vezes tem aquela pessoa que ela entra num ambiente quietinha, em tese para ninguém notar, e daqui a pouco ela está monopolizando e chamando a atenção de todo mundo, né? Então, às vezes tem isso também. Ok? O Antônio Fernando está dizendo que a transmissão está ótima. Muito bom, Antônio, o seu feedback. A gente estava preocupado, a gente teve um pouco de dificuldade aqui no início, mas agora eu acho que já está caminhando. Agora a nossa querida Marilux. E aí, Marilux? Já voltou? Já está em Foz do Iguaçu? Já conseguiu viajar? Espero que você esteja aqui e que já tenha dado tudo certo. Tá bom? Seja bem-vinda. Ela fala, professor César, poderia ampliar e falar um pouco mais a respeito da harmoniologia, página 4. Vamos ler junto aqui. Isso aqui é do verbete Harmonia Existencial, do professor Waldo. Tá? A condição da harmonia existencial há de ser mantida sempre pela consciência de maior força presencial, capaz de influir no equilíbrio amplificado do holopensene doméstico ou grupal. Então, o que ele quer dizer com isso daqui, o Marilux? No meu entendimento, é que se você reconhece que você tem maior força presencial, você tem que tomar muito cuidado, tomar para si essa responsabilidade de manter a harmonia existencial dos ambientes. Porque se você tem mais força presencial, se você perde a estribeira, é muito fácil você perturbar todo o ambiente. Você pode pegar uma multidão e levar para um outro lado errado, entendeu? Então, essa é a questão mais séria. Você tem mais força presencial, você tem que prestar mais cuidado na questão da sua harmonia íntima, que vai repercutir na harmonia do grupo, do ambiente, no holopensene. E depois ela também pede para a gente comentar na página 6 do arquivo Máximas da Conscienciologia. Vamos lembrar, gente, que esse material está disponível para ser baixado online, tá?
Quem quiser acompanhar, as perguntas são feitas com base nesse material. Ela está pedindo para eu comentar, mas o quê? Tudo? Ô Marilux, manda aí a sua pergunta mais específica, porque você está pedindo, são várias, né, pensadas, é muita coisa. Então me especifica o que você quer que comente mesmo, com o maior prazer a gente comenta, tá bom? Marcelo Vidal, por favor, comente sobre pessoas que nem são bonitas, mas possuem o chamado sex appeal, e sobre aquelas que são sempre escolhidas como vítimas de roubos e atraem confusão, discussão, etc. Olha, Marcelo, primeiro o item básico tudo isso tem a ver com energia, ok? Você sabe que existe um tipo de carisma, que é o chamado carisma perineal, ou carisma sexual. É a chamada, por exemplo, mulher derrubadora de homens. Ela chega no ambiente, ela é capaz de chamar a atenção de tudo quanto é homem, principalmente se os homens que estiverem ali estiverem um pouco carentes. Porque a tendência é o que é? Se a pessoa está mais ou menos equilibrada energeticamente, sexualmente falando, ela não vai ser tão afetada. Se a pessoa está mais carente sexualmente, chega uma derrubadora de homens dela, desse tipo, ela seduz todo mundo com base na energia do sexo chakra e chama a atenção para si, entendeu? E essa questão do carisma sexual, o sex appeal, concordo com você, é independente da pessoa ser esteticamente bonita ou não. Às vezes, ela não tem aquele charme físico todo, mas ela atrai a atenção, ela fixa a energia. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, tá, gente? E vale tanto para o homem quanto para a mulher. Eu dei o exemplo aqui da mulher, mas isso vale para homem também, né? Que é aquela questão do homem sedutor. Em relação àquelas pessoas que são sempre escolhidas como vítimas de roubo, atraem confusão, discussão, essas pessoas têm que prestar muita atenção se elas não estão tendo alguma fissura no pensamento delas, na pensanidade delas, que está dando margem a elas ficarem autoassediadas e com isso elas atraírem o heterassédio, né? Vamos lembrar um princípio da assediologia, que é a ciência que estuda os assédios interconscienciais, que é o seguinte: não existe assédio sem autoassédio. Então, se a pessoa está tendo muito assédio de fora, é porque ela deve estar errando alguma coisa em relação à autocosmoética dela. Ela deve estar falhando na autopensanidade dela. Então, ela acha que não tem nada a ver, mas às vezes ela é uma pessoa muito raivosa, muito rancorosa, ela pensa muito mal das outras pessoas. Tudo isso vai atrair coisa ruim para ela, entendeu? É que nem a pessoa, por exemplo, que começa a ficar com muito medo, ela começa a medrar diante dos assediadores. A pessoa que faz isso, ela naturalmente vai atrair o assédio para ela. Por quê? Porque ela está dando força para os assediadores quando ela faz isso. Uma coisa é você conversar tecnicamente sobre assédio, outra coisa, que é o que a gente procura fazer, por exemplo, às vezes aqui no contexto da aula do Calepino. Outra coisa é a pessoa ficar tremendo de medo diante do assédio extrafísico. Olha, aqui tem assédio, aqui tem isso, tem aquilo, entendeu? Então a minha sugestão é a seguinte: a pessoa que está passando por uma condição dessa, de atrair muito acidente de percurso, ela tem que parar para refletir profundamente sobre o padrão de pensamentos que ela vem tendo na diuturnidade dela, no dia a dia, ok? César. Sim, Fê. Curiosamente, acho que foi essa semana que teve aquele acidente do Kennedy, ou semana passada. Uhum. Que um outro viés para a gente olhar pessoas que têm acidentes reiterados é ver o padrão familiar disso, né? Ah, sim. Que é o estigma grupocárnico daquela família. Então isso muito se fala da família do Kennedy, mas tem outros contextos em que isso também é aplicado. Com certeza. E essa questão do estigma grupocárnico é um outro ponto que a Fernanda está trazendo aqui que é muito sério, né? Que é a questão da família Kennedy, que essa semana teve lá mais duas pessoas da família nos Estados Unidos que foram vítimas, né, de um mega acidente, né, morreram lá no barquinho lá. Mas isso já é um outro assunto, eu não vou entrar por aí, senão a gente vai fugir um pouco da aula. Tá? Juvenal da Silva, e aí Juvenal, tudo bem com o senhor? Deixa um abraço fraterno para o César e para a Fernanda, para você também, Juvenal, espero que você esteja aí melhor da sua coluna, tá? O Willi está dizendo que está em Ribeirão Preto. Muito bom, Willi. Provavelmente todos em quarentena, né? Lindomar Cunha está assistindo. Mabel Teles também. E aí, Mabel, tudo bem com você? Lindomar, você está na holoteca ainda? Tudo bem aí? Tudo certo?
Josi Oliveira também, Josi Oliveira lá da Paraíba, muito bom. Willy Leiva, César, que tal mudar o horário do Calepino para 17h30 às 19h30, pelo menos durante a pandemia? Olha, Willy, eu acho que é uma proposta. A gente está avaliando isso com a equipe, só que existe um problema que a gente também tem já fixado esse nosso horário das 17 às 19 horas, e existe também a questão internacional, né, das pessoas que acessam a gente. Qualquer meia hora a mais é meia hora a mais que as pessoas têm que acordar mais cedo ou colocar mais tarde. Né? Então, eu concordo contigo que existe um problema aí que está dando um choque com esse evento que está sendo, aliás, fantástico. Quem puder ajudar, ajude, que é a questão do curso, né, que está sendo feito para arrecadar recursos para o Fundo Integrado aí das instituições conscienciocêntricas para superar a questão financeira nessa hora da pandemia. Hoje mesmo a professora Amalo está desse curso, até onde eu soube já tinha mais de 400 inscritos, né? E o valor do curso é bastante acessível, R$ 75. Então é natural que toda semana tenha aí esse embate, mas eu acho que é uma coisa que a gente está avaliando, mas é difícil conseguir atender, tá? Mas está sendo avaliado. A gente fez um pedido para ver se poderia mudar o horário, né, da atividade. Eu acho que está sendo avaliado várias possibilidades. Vamos ver o que a gente consegue, tá bom? Mas te agradeço aí a atenção e com certeza isso está no nosso radar, ok? Marta Viana, eu acho que o pessoal estava reclamando da transmissão cortando, mas eu acho que agora está resolvido já, né? Tá bom. Ótimo. Ana Lúcia Aires Azevedo. Olá, César. Obrigado pela aula. Gostaria de saber se é possível perceber a força presencial da consciência na sua escrita, na GESCO intelectual. Não tenha dúvida, Ana. Não tenha dúvida. Você sabe que o autor, quando ele tem mais força presencial, o escrito dele vai ficar com mais energia. A tendência natural é essa, entendeu? Da mesma forma, se ele não tem essa autoridade moral, porque a autoridade moral, ela influencia diretamente nesse padrão, se a pessoa tem mais força presencial ou não. Uma pessoa que já tem muita experiência de vida, já conhece um pouco, já leu bastante, já estudou bastante, a tendência dela é quando ela se manifesta, ela tem mais energia, porque ela sabe do que está falando, entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, quer falar de temas muito avançados e ela não tem a autoridade moral necessária ainda para aquilo, a tendência é ficar um pouco vazio. É como se o autor escrevesse aquilo, mas aquilo não reverbera no micro-universo consciencial de quem está escutando, né, de quem está lendo. Né? Então, com certeza, é uma relação direta. Tá? E a gente consegue perceber, sim. Você sabe uma outra coisa que eu acho bem interessante, Ana Lúcia? E isso eu aprendi naquele curso, Imersão Heterocrítica de Obra Útil. Eu fiz os 3 primeiros, eu acho os 4 primeiros com o professor Valdo, e ele fazia toda uma análise da personalidade do autor com base no estilo da escrita dele. Eu achava isso super interessante. E ele dava os argumentos, ele chegava e começava a dissecar a personalidade do autor. Veja bem, o livro era técnico, era sobre um determinado assunto, mas ele pensava no meio daquele texto uma série de características do estilo que a pessoa escrevia, e com base no estilo que a pessoa escrevia, ele conseguia depreender uma série de características da personalidade de quem estava escrevendo. Por isso que se fala que não existe livro que não seja autobiográfico. Esse é um outro princípio de uma especialidade, né? Da autoradologia, ou a ciência que estuda o autorado, não existe livro que não tenha um percentual de autobiografia, né, inserido ali dentro. Ok? Sherida Wong está assistindo. E aí, Sherida, tudo bem? Mandaram para mim aí uma apresentação sua no simpósio de pesquisa aí do Rio de Janeiro. Bacana aí, meus parabéns. Alexandre Gauman, você poderia explicar tecnicamente por que a roupa branca facilita no trabalho energético? Olha, Alexandre, eu vou te repetir aquilo que eu vi o professor Valdo falar várias vezes, né? A cor branca, ela seria a união de todas as cores. Então, ela representaria, de certa forma, o universalismo, entendeu? O outro dado que corrobora isso é que quando você pega assim, consciências mais avançadas, mais unidas, não que você vai se basear só nisso, porque mais importante do que a cor é a qualidade das energias. Mas a tendência é você ter uma energia mais brilhosa, mais branca, mais luminescente, vamos chamar assim, né? Enquanto você vê que, por exemplo, as energias dos assediadores
tende a ser energias mais plúmbias, mais pesadas, né? Muita gente tem gente que descreve como sendo, por exemplo, cor de pus. Tem uma série de jeitos da pessoa descrever isso. Mas o fato é esse: a gente fazendo teste, experiência, a gente vê que realmente a roupa branca é como se a pessoa não estivesse querendo esconder nada. Ela está ali aberta para o que der e vier e facilita esterilizar as energias. Tanto que, geralmente, nos cursos de campo da Conscienciologia, o pessoal gosta muito de se vestir de branco. Embora não seja uma norma, tipo assim, você só pode entrar se você se vestir de branco. De jeito nenhum. Se a pessoa quiser usar vermelho, ela veste, né? Mas, no fundo, como ela acaba ficando um pouco distante, né, do resto do grupo, é meio que todo mundo acaba usando branco, né? Mas faz parte. Se a pessoa achar que tem que usar vermelho porque vou, por exemplo, ajudar no tipo humano que ela quer estabelecer, tá valendo. Mário Rosa. Parabéns, professor César. Parabéns para todos nós, Mário. Acho que estamos conseguindo avançar ou enfrentar essa pandemia. Muita gente aí trabalhando, a gente tem que tirar o chapéu aí, principalmente para o pessoal da área da saúde. Aqui no sul do Brasil, mais precisamente em Pelotas, o som e o áudio estão excelentes. Peço se poderia ampliar na página 9 a força presencial assediadora. A gente já abordou isso, né? Agora há pouco, né? Eu não sei. É o último, né? Penúltimo. Singularidades? Não achei. Mas assim, a questão da força presencial assediadora é isso aí. É quando a pessoa utiliza a força presencial que ela tem para o lado negativo, para a anticosmoética. Só dentro de singularidades. Sexta, debaixo de cima. Estou vendo ali. No arquivo singularidades, a força presencial assediadora. Então é isso. A gente já abordou um pouco. Ok? Terezinha Mello, também assistindo. Um abraço, Terezinha. Ela voluntaria aí no Calepino. Josi Oliveira. Professor César, o que pode estar por trás de um intenso desejo de uma consciência intermissivista a adotar veste única? Olha, eu acho que se ela é intermissivista e ela é lúcida dessa condição, ela pode estar querendo adotar uma veste única para fixar o tipo humano dela, para fixar a presença dela, para facilitar a identificação, entendeu? Eu, por exemplo, na minha última vida, que eu tive antes de ser César Cordioli, eu tinha um tipo bem característico. Eu usava calça caque e camisa social, clara, entendeu? E eu era conhecido por isso, de longe. Eu acho que eu peguei tão gosto, eu acho que eu me enjoei tanto dessa roupa que eu não suporto, eu não uso calça caque nessa vida. Né, Fernando? Eu não uso, nunca, não gosto, entendeu? Então eu acho que eu peguei uma ojeriza disso aí. Mas você pode observar, eu geralmente quando eu estou assim trabalhando, eu estou com camisa clara, branca, ou uma camisa mais clara, e estou com calça escura. Esse é um padrão que eu venho adotando. Nada demais, entendeu? Quem sabe uma hora começa a usar chapéu, porque realmente aqui a careca está começando a pegar, principalmente nesse sol de Foz. Ok? Lindomar Cunha. Oi, César. Assunto importantíssimo. Não estou mais na holoteca, estou na reaprendência. Meu amigo, desculpa. Você sabe que é tanta instituição hoje em dia que a gente não sabe onde é que a pessoa está. Mas eu quero te dizer que eu sempre fazer um elogio, cara. Eu sempre achei esse um cara ponta firme nas coisas que você pega aí. Desde a época do João Aurélio, que eu sei que foi ele que te cooptou lá de forma positiva. Quero fazer esse registro. Beatriz Quadros está assistindo. Marcelo Pires. Beatriz, um abraço para você. Marcelo Pires. Você pode aprofundar o item de aplicação objetiva da força presencial com finalidade assistencial versus o anonimato evolutivo? Marcelo, eu posso aprofundar um pouco sim. Eu acho que isso naturalmente é uma dúvida que todos nós temos, né? Porque a gente, quando começa a estudar a questão do serenismo consciencial, a gente começa a ver que o ideal é o quê? É a pessoa cada vez fazer mais assistência, mas ficar anônima. Quando a gente começa a falar de força presencial e de chamar a atenção, a gente parece que está indo no viés disso, né? Quer dizer, no contrafluxo disso, né? Parece um paradoxo. Eu vou te dizer como é que eu entendo, tá? De tudo que eu já li e estudei. Eu acho que até a pessoa se tornar evoluciólogo, ela não tem como mudar muito isso.
ela vai caminhar numa linha de cada vez chamar mais atenção para si. E isso é com base em tudo que eu estudei até agora de conscienciologia, tá? Essa é a conclusão que eu cheguei. Porque vamos entender uma coisa, o evoluciólogo, ele é uma peça-chave que faz aí essa transação, essa transição entre o serenão e as esferas evolutivas que vêm abaixo dele. E naturalmente, todo mundo é muito fixado no evoluciólogo. Quando você fala, por exemplo, em curso intermissivo, a maioria do povo fica tudo fissurado. Ah, tá, mas eu quero ter entrevista com o evoluciólogo, eu quero avaliar as minhas vidas, quero avaliar a minha próxima vida, a minha programação existencial. Será que ela está certa? Será que eu estou de fato no objetivo que eu tenho que atender? Entendeu? Eu não vou nem entrar no mérito, que eu acho que boa parte, e quando eu falo boa parte é mais de 90%, nem vai se encontrar com o evoluciólogo, porque não vai ter mérito para isso. Na minha opinião, vão ficar na base de falar com os subalternos, com os aprendizes de evoluciólogos, porque assim, para você acessar o evoluciólogo, você também tem que estar muito preparado, você tem que ter culhão, estrutura intraconsciencial, porque não é fácil não, tá? Agora, o que acontece? Então, naturalmente, o evoluciólogo ele chama muita atenção para ele. É difícil entrar no anonimato. Quando a pessoa começa a sair da evoluciologia e começa de ser evoluciólogo, e começa a caminhar para ser serenão, aí, na minha opinião, é que essa condição desse anonimato é que começa a ficar mais claro, mais nítido. Porque aí ele vai começar, é como se ele atingisse um ápice de exposição e depois ele começa a tirar o time dele de campo naturalmente para trabalhar mais nos bastidores. Vamos entender bem isso também. Serenão, ele não pensa você que vai diminuir o trabalho, vai aumentar. A escala evolutiva é terrível. Quanto mais você grada na escala evolutiva, mais você avança, mais trabalho vem. Só que depois do evoluciólogo, a sensação que eu tenho é que você começa a ficar mais anônimo mesmo. Você começa, como você começa a dominar muita energia, você começa a dar oportunidade para os outros aparecerem mais e você fica nos bastidores cuidando e ajeitando para que tudo saia bem, ajudando nos holopensenes, etc. Eu tenho uma pensata depois que eu posso ler se tiver tempo sobre o reurbanizador, que para mim esclarece bem isso. Porque o reurbanizador ele tem esse nome exatamente em função, na minha opinião, da força parapresencial que ele tem, que promove a reurbanização espontânea dos ambientes extrafísicos. Não é à toa que uma consciência recebe um nome desse, né? Reurbanizador. Só a presença dele não deixa pedra sobre pedra. E veja, ele não precisa aparecer. Só a energia dele já provoca isso. É um estudo de caso muito interessante. Eu acho que muita gente ainda não refletiu para entender a fundo o que é um serenão como esse, que vem em corpo de oligofrênico para dar um exemplo. Uma coisa é você estudar teoricamente, outra coisa é quando você começa a ver na prática realmente a energia de uma consciência dessa. Aí muda de figura, aí você começa a realmente encaixar uma série de conhecimentos que até então você não tinha entendido. Tá? Eliane Renata Ferreira. Olá, professor César, poderia ampliar sobre o tema do arquivo definições opositivas? Vamos lá. Definições opositivas, só explicando, né? As definições por exclusão, ok, Eliane? Então, você define algo dizendo que aquilo não é. E quando você delimita dizendo que aquilo não é, você ajuda a definir. Eu já apresentei, inclusive, uma tertúlia matinal sobre esse tema. É um livro que a gente tem que está em revisão. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você quer que eu acho que ela queria que eu falasse sobre o tema do arquivo. Então eu acabei de falar. Você quer que eu explique cada uma das ideias? É muita coisa também aqui. Né? São 4 ideias. Mas eu vou ler aqui as 4 para a gente não deixar em aberto. A primeira é do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 530. Um livro fantástico, tá, gente? Eu considero esse um dos melhores livros do professor Valdo. A maioria das pessoas ainda não entendeu a profundidade desse livro aqui. Tem muita gente que leva na base da gozação por causa das logias que foram criadas. Então, por exemplo, as pessoas pinçam lá de dentro uma coisa que ele escreve sobre banheiro, e aí ele dá o nome de banheirologia, que há o porquê de você ter uma ciência que estuda o banheiro. A gente usa banheiro todo dia. Se o seu banheiro, tecnicamente, ele for montado da maneira adequada, vai te evitar uma série de problemas. Vai facilitar de você lavar os seus pés, se você tiver um sócolo para apoiar. Vai evitar de você tropeçar, escorregar e quebrar a sua bacia e ficar numa cama.
vai te ajudar a fazer uma higiene íntima melhor, vai te ajudar a não contaminar a tua escova de dente com a descarga, que se você dá de tampa aberta, solta os coliformes fecais no ambiente e vai tudo parar na sua escova dental. Então, assim, o pessoal às vezes pensa algumas coisas que são meio exóticas e às vezes não vão na essência das ideias que estão lá. Lá tem muita coisa avançada, muita coisa muito séria, importante. Não podia deixar de fazer registro. Hoje é dia de aniversário do professor Valdo, queria fazer essa observação. Então, o que ele escreve? Que a consim homem ou mulher, evolutivamente mais fascinante, não é a que atrai pelo instinto e formosura somática, e sim a que faz pensionizar pela estrutura mental somática. Então, esse raciocínio, ele traz a ideia de que a pessoa que domina a pensenidade, ela tem pensamentos mais avançados, ela é muito mais atraente do que a pessoa que tem uma beleza física. Se ela tiver intelecto, ela é muito mais sedutora que qualquer outra coisa. É mais ou menos dentro dessa linha. Agora, do Léxico de Ortopensatas, página 1355. A força da formosura não é só estética, mas presencial. É isso aí. Então, a beleza, ela não é só estética. A pessoa, às vezes, eu estou assistindo aqui um programa chamado Botched, que tem na Sky, eu não sei qual canal, mas fala de cirurgias plásticas. São uma série de teratologias humanas. Então, às vezes, você vê aquela pessoa que já passou por 20, 30, 40, 50 procedimentos estéticos. Em tese, para ela ser linda. Mas a gente vê que falta, ela não tem a força presencial, ela não tem energia. E aí fica tudo desregulado. E às vezes começa a dar um monte de problema nas cirurgias plásticas que a pessoa fez. Porque a energia da pessoa está desequilibrada. Então vamos entender isso. Aí da enciclopédia, beleza. Verbete beleza, né? Especialidade psicossomatologia. Força presencial não é pisar duro. Isso é meio simples, não precisa explicar. Depois também da enciclopédia, do verbete força presencial. Isso aí é o que a gente leu já no início, né? Que só a força da pessoa, ela já é capaz de confortar as demais. É isso que a gente busca, né? Como assistente. Acho que todos nós que se nos reconhecemos intermissivistas e que estamos buscando o aumento da qualidade da nossa interassistencialidade, a gente quer o quê? A gente quer chegar nos ambientes e não ser um peso, né? Vocês sabem que tem muita gente que chega nos ambientes e ela gera um pertúrbio só pela presença dela. A presença dela, energética, pesa nos ambientes onde ela está. Isso é muito sério, porque geralmente a pessoa não se dá conta disso. Ela acha que ela ali é só uma presença. Não, mas ela tem toda uma carga de energia que ela traz junto com ela. Vamos entender isso bem. Se a pessoa fica pensando mal de todo mundo, ela tem uma intencionalidade desviada, ela atrai um monte de consciência barra pesada para perto dela. Quando ela vai e chega no ambiente, ela vai estar sozinha? Não, ela vai estar com todo esse whole pack, né? Ela vai estar com esse conjunto todo de energia, consciência extrafísica, tudo junto. Então, eu já aprendi isso muito em curso de conscienciologia. Às vezes eu dava aula para uma pessoa que estava bastante assediada, precisando de muita assistência. E aí ficava claro para mim que às vezes o curso com uma pessoa, com 2 ou 3, às vezes podia ser muito mais demandante do que uma turma com uma palestra com mais de 100 pessoas. Então esse negócio de quantidade, eu não sou muito ligado nisso não. Basta ver aquelas palestras que a gente fazia lá em Florianópolis, né? Com mais de 1000 pessoas, isso no livro de presença, assinando. Eu sei que era muito mais, né? Só que na prática o que acontece? Você espreme no final das coisas, qual é o saldo que fica daquilo ali? Então isso é muito sério. A gente tem que ver a qualidade do que a pessoa fala, a qualidade das ideias que ela traz, o que fica no final. Isso é o saldo mais permanente. É isso que importa. O resto, gente, qualidade por qualidade. Os amparadores mais evoluídos, na minha avaliação, já estão nessa há tempo. A pessoa que ainda está muito preocupada com a quantidade, ela está muito focada na questão um pouco de ego. Não tenha dúvida disso. A questão de concorrência e outras coisas. Ana Maria Tavares. Bom dia, César. Gratidão a todos. Abraço de Portugal. Oi, Ana. Tudo bem? Um grande abraço aí para vocês. Espero que as coisas em Portugal também estejam relativamente bem dentro das possibilidades. Porque a gente sabe que a Europa aí
está passando por um pico de pandemia que não está fácil, né? Douglas Kaneshiro. Boa tarde, César. Excelente debate. Gostaria de saber se você ou a professora Fernanda tem alguma experiência de ter tido contato com a força presencial de algum serenão, seja intrafisicamente ou projetado. Grande abraço a todos os calipinianos. Douglas, eu vou te falar. Fernanda, se quiser falar, ela fala. Eu vou te falar. Eu já tive a oportunidade de ter contato com alguns serenões. Aí eu sei que vai ter gente em casa que é cética, vai ter gente que vai dizer, o cara está se achando, mas assim, eu vou repetir aquilo que o professor Valdo falava. Para mim seria muito mais fácil nem abordar esse tipo de assunto, por causa do cotoveloma que pode gerar, né? Mas eu não posso me furtar a honrar as experiências extrafísicas que eu já tive e toda essa experiência que eu já tive, entendeu? Se eu falar para ti também que eu já tive um monte, também não é um monte, mas eu já tive algumas bem marcantes. A mais recente que eu cheguei a compartilhar no Calepino há um tempo atrás foi exatamente essa do reurbanizador. Eu falo para você, eu nunca, em mais de 30 anos de conscienciologia, eu tinha visto o professor Valdo falar de reurbanizador várias vezes, dizendo que ele era o mais potente serenão que se conhecia, chegou a fazer o verbete, né, da questão do sono oligofrênico, e eu sempre ouvi ele falar e nunca tinha visto ele nem mais gordo nem mais magro. Mas quando eu fui para Florianópolis, faz uns 3 meses atrás, mais ou menos, que eu estava no avião da TAM saindo de Foz do Iguaçu, uma coisa nada a ver. Eu estava no avião, parado, trabalhando com energia, lendo alguma coisa, de repente eu olhei para frente e eu vi uma concierge, no caso, que parecia um débil mental, mas estava irradiando uma luz amarela muito intensa, muito forte. E eu estava pensando o seguinte, aí na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei pensando, puxa, mas o que é isso? Que coisa estranha. Uma pessoa deformada, mas emanando uma energia violenta e positiva. E nessa hora eu ouvi, eu acho que era um parador de função que trabalha com a gente, eu ouvi a inspiração bem nítida. Esse é aquele a quem o professor Valdo chamava de reurbanizador. Aí foi a hora que eu me toquei, que eu olhei assim, realmente preenche os requisitos. Entendeu? Aí caiu a ficha. Uma pessoa com sono oligofrênico irradiando uma energia amarela enorme. E outra coisa, esse tipo de energia amarela, brilhante, eu já vi em outras oportunidades com outros serenões. Então fechou uma coisa com a outra, entendeu? Mas aí a primeira pergunta que eu fiz, né, foi saber, tá, mas por que ele está aparecendo, né, aqui desse jeito nessa hora, né? E a inspiração que veio bem clara era o seguinte, que era para ajudar a limpar a barra extrafisicamente de uma série de evocações coletivas que estavam sendo feitas, entendeu? E aquilo, mas não era só isso, ficou bem claro assim, também para isso. Mas eu devia ter desconfiado que para ele ter aparecido é porque ia mudar muita coisa, ia acontecer muita coisa, porque o reurbanizador não é bolinha. Quando acontece esse tipo de coisa, é para esbarrondar. E aí logo em seguida veio um monte de coisa, né? Não só aqui, mas essas coisas da pandemia que está provocando uma reurbanização violenta no planeta fora. Então, para mim, o dedo dele está em tudo isso daí. Eu não tenho dúvida não, tá bom? Então esse é um ponto sério. E vou aproveitar agora e contar um segundo caso, já que você perguntou, que eu achei bem interessante também, que foi o seguinte. Um tempo atrás, eu estava em casa e eu recebi um telefonema de uma colega que estava com problema de saúde e ela estava numa cidade do exterior, na Europa. E ela precisava falar comigo urgente. Eu vou abreviar a história porque teria muitos detalhes, né? A Fernanda conhece bem essa história, mas é bem interessante que é o seguinte. O que aconteceu foi que eu falei com ela, essa pessoa me explicou o seguinte, César, o que acontece é o seguinte, já faz alguns dias, na verdade algumas semanas, eu estou tendo uma febre estranha, os médicos não sabem o que estão achando que pode ser uma doença mais grave, mais séria, e eles estão dizendo que eu tenho que fazer agora uma punção da minha lombar, para extrair o líquido raquidiano, para fazer o exame, para saber que tipo de doença que eu tenho. E eu quero te fazer um pedido. Eu estava esperando o hospital chamar, eles acabaram de me ligar, eu estou indo agora para o hospital, estou no carro, não tive tempo de avisar ninguém. Por favor, coloque na sua TENEP, se você puder, vai lá, faz uma sessão extra e me ajuda.
E eu senti nessa hora os amparadores, o amparador de TENEPS, que trabalha com a gente, e fui lá fazer uma sessão extra. Eu falei, ó, prontamente vou fazer isso agora, estou sentindo inspiração aqui. Aí fui lá, me tranquei no quarto e fui trabalhar com as energias para exteriorizar. De fato, senti o acoplamento, comecei a exteriorizar, a assistência começou a ser feita. Só que eu senti que tinha um processo meio barra pesada. Não digo que necessariamente com essa pessoa, talvez fosse da própria TENEPS, do ambiente. Às vezes você sabe que quem faz TENEPS já fica com consciente esperando um tempo antes, né, para ser assistido. E na hora da TENEPS os amparadores aproveitam para trazer a assistência que for mais urgente, emergencial, principalmente nessa época de pandemia, tá uma loucura, né? Se você fizer a sessão de TENEPS 3, 4, 5 vezes por dia, você vai trabalhar com energia bem, porque é um monte de gente precisando de ajuda numa hora dessa. Mas resumindo a história, o que aconteceu? O negócio eu estava ralando lá, estava um negócio meio difícil, meio pesado. De repente, eu senti a chegada de uma consciência super avançada, que emanava uma energia amarela dessa aí, feminina, a energia era feminina, ficou claro para mim. E eu fiquei tão impactado com aquela energia que para mim ficou claro que aquilo ali devia ser uma serenona. E aí o que acontece? Qual foi a frase que veio na minha mente naquela hora que a consciência chegou? Foi só a seguinte frase: quem ajuda os meus amigos merece ser ajudado. Então, a consciência deixou bem clara que ela não estava ali tanto assim por minha presença, era mais por causa da pessoa que eu estava ajudando, entendeu? E, gente, sem brincadeira, aquilo tudo que estava pesando acabou. Em, 30 segundos, nem deu isso. Acabou. Não tinha mais pressão nenhuma, limpou tudo. E é como se tudo aquilo que tivesse pendente na TENEPS, acumulado ao longo de meses ou anos, tivesse sido limpado tudo de uma hora para outra. Eu fiquei muito impactado com aquela experiência. E pensei assim, só pode ter sido uma serenona, para limpar do jeito que limpou extrafisicamente, né? Aí o que aconteceu? Eu sei que eu relatei para a pessoa, depois que eu saí da TENEPS, relatei essa experiência toda, né? Dizendo, olha, eu acho que apareceu uma consciência, na minha percepção eu acho que é uma amparadora que pode ser uma serenona por causa disso, assim, sabe? Eu expliquei tudo. E o que eu achei bem interessante, só para concluir, porque, gente, essa questão de parapsiquismo é fantástica, né? A gente poderia ficar contando causos em cima de causos. Mas o que me marcou? Me marcou que exatamente uma semana depois, chegou uma pessoa na sala da IEC, no meu horário de atendimento, que é das 4 às 6, trazendo um relato por escrito, dizendo que tinha se projetado naquele dia, naquela hora, que achava que era a minha TENEPS, que ela tinha vindo acompanhar extrafisicamente e que ela tinha visto uma consciência feminina que esterilizava uma energia amarela muito forte e que ela achava que era uma serenona. Olha só que interessante isso. Uma terceira pessoa que não tinha nada a ver, ou que não sabia de nada, que era aqui do Brasil, que era de São Paulo, que eu nem conhecia a pessoa, nem mais gorda, nem mais magra, ela chega do nada e vem me relatar tudo o que ela tinha passado pela experiência. E eu senti um banho de energia, aquilo confirmou, então deve ser a experiência. Deve ter um fundo de verdade. Porque parapsiquismo é isso. Você confia desconfiando, né? Você acha que passou pela experiência, mas você mantém um senso crítico, discernimento. Será que realmente eu passei? Será que eu não estou me induzindo a perceber algo que de fato não foi? Principalmente quando é coisa assim mais avançada. E só para fechar a história, o que eu achei bem interessante? Passou tipo um mês, mais de um mês depois, essa pessoa que tinha sido assistida lá na Europa liga para mim para dizer que tinha tido uma experiência muito séria, que ela foi comprar, eu acho que foi um cachorro quente, alguma coisa assim, e quando ela recebeu o troco, ela recebeu, teve a inspiração de olhar o verso da moedinha que ela tinha recebido, de um tantos centes lá. E ela achou estranho aquilo, mas ela foi olhar. Na hora que ela foi olhar o verso da moedinha, era uma moedinha, ou no verso da moedinha, era Helen Keller, que para quem é da Conscienciologia sabe que a gente tem a hipótese dela ter sido uma serenona. O professor Roldo levantou essa hipótese. E ela disse que naquela hora ela sentiu um banho de energia violento.
E aí remeteu a ela a experiência que eu tinha relatado e que então essa Ellen Keller poderia ser a amparadora, a serenona que ajudou. Eu sei que falando aqui, gente, dá a impressão que é algo meio assim, etérico, mas para quem passa pela experiência isso é muito sério, entendeu? Mas eu poderia dar outros exemplos, outras coisas, mas eu acho que para começar a brincadeira, 2 exemplos tá bom. Eu não sei se você quer falar, Fê. É. Eu queria falar o seguinte, gente. Uma coisa que acontece comigo em viagem já aconteceu 2 vezes. Eu ir para um ambiente, eu já relatei para a Fernanda. Você vai para um ambiente que você nunca foi nessa vida, você está trabalhando com as suas energias, e do nada, às vezes, vem um serenão. Te dá a dica, entendeu? Se apresentar. Isso já aconteceu comigo 2 vezes. Eu sei que é pouco, né, em 30 anos, mas tem que fazer esse registro também, tá bom? Mas vamos avançar aqui, gente, que tem muita participação. Nós estamos com 130 pessoas online. Agradeço aí a presença e a participação de todos. Tainá Viana, boa noite, professor. Gostaria de saber sobre pessoas que, por exemplo, entram em lojas, a princípio vazias, e que em pouco tempo ficam cheias. Esse tipo de situação é bem comum de acontecer comigo. Isso está relacionado com a força presencial? Se não estiver, haveria outra explicação? Tainá, é claro que tudo pode ser uma coincidência, mas se isso está acontecendo direto, eu quero te dizer que isso também acontece comigo direto, entendeu? Não é só você não. A tendência da pessoa, quando ela tem mais energia, ela atrair as demais pessoas de modo natural, tá bom? Então, isso é bem comum. Isso acontece comigo também. Você entra numa loja, está super vazia. Quando você vê, está cheio de gente. Agora, você sabe outra coisa? Você vai fazendo testes com energia com o tempo. Então, eu vou te dizer, eu já fiz teste, por exemplo, eu gosto muito de fazer teste de encapsulamento. Num ambiente que está cheio de gente, eu trabalho com energia para me encapsular. Isso é uma das técnicas de autodefesa energética. Isso é uma coisa que você pode fazer, para você começar a ter confiança no seu taco. Porque isso que você está relatando aqui, tudo indica que você tem mais energia que a média das pessoas. Você tem que honrar isso. Você tem que usar isso de maneira positiva, assistencial, entendeu? Essa é uma sugestão. Agora, outra coisa que você pode fazer, eu já fiz teste, por exemplo, se você começa a trabalhar com energia muito forte para fazer desassédio, às vezes as pessoas, a média não consegue ficar próxima a você, elas saem. Então, eu já fiz teste, por exemplo, chegar em restaurante cheio com dezenas de mesas. E sabe aqueles lugares que tu não consegue nem passar, que é todo mundo apertado ao redor de você? Você não consegue levantar e ir no banheiro sem esbarrar num monte de mesa. Eu já fiz teste de começar a trabalhar com energia muito intensamente. Daqui a pouco todo mundo sai e fica um buraco. Não tem ninguém ao redor de você. Está todo mundo fora daquela redoma, entendeu? A energia, ela pode ser tanto uma atratora natural, como repulsar naturalmente. E repulsar não significa que vai ser negativo. Às vezes é técnica de autodefesa, é isso que eu quero chamar a atenção. Tá bom? Então, quero te dizer, todas essas experiências, Tainá, observe, anote. Eu acho que isso faz parte do desenvolvimento parapsíquico. É uma maneira, com o tempo você vai confiar mais e dominar mais a sinalética genética parapsíquica pessoal sua, que é a maneira particular pela qual você percebe as energias. E o fato, então, é que com o tempo vai ficar tudo isso claro para você. Você não vai ter nem mais dúvida, esse tipo de dúvida. Você vai ter a certeza íntima. Ok? Willy Leiva, na página 1, no parágrafo potencialização, por que a força presencial é a melhor demonstração da pessoa ter energia por outras 4? Por que 4? Como chegaram nesse número? Willy, eu acho que aqui o professor Valdo, ele está dando um exemplo, que a pessoa vai ter energia por tantas outras. Eu acho que aqui o 4 não é um número cabalístico, que a pessoa vai ter energia exatamente por 4. Poderia ser por 5, poderia ser por 6. É uma maneira dele se expressar para dizer que a pessoa tem energia por tantas outras. Eu não ficaria muito fissurado ou preso a essa questão do número. Quanto mais evoluída a pessoa, quanto mais ela domina a energia, mais ela pode valer por um tantão. Vou lembrar um outro princípio da conscienciologia. Uma energia com 1 grama de cosmoética, uma energia pequenininha, mas cosmoética, ela tem mais poder
do que toneladas de energia anticosmoética. Então essa questão de quantidade, de número, é tudo relativo. Áurea Andriolo, como é que você está, Áurea? Um grande abraço aí para você. Renata Matos também, um abração para você, Renata. Maria Silva, qual a diferença entre veste única e uniforme? Eu acho que tem algumas diferenças. A sensação que eu tenho é que a veste única, ela é uma técnica mental somática, antes de tudo, onde você escolhe um determinado tipo de padronização de roupa para facilitar a sua vida no dia a dia, para você perder menos tempo aqui na intrafisicalidade. Porque o objetivo da técnica é basicamente esse. Você define um tipo de veste, aí você vai escolher, por exemplo, no guarda-roupa, você não vai fazer que nem a menina ali, a mulher, que às vezes tem que ficar um tempão vendo qual vestido que cabe melhor, você já tem um padrão. A gente sabe que no caso do homem é mais fácil isso, né? O uniforme, eu vou te dizer aquilo que o professor Valdo falava, e eu concordo com ele. Onde tem uniforme, a tendência é ser mais patológico. Por quê? O uniforme já diz tudo. É como se houvesse uma tendência a você uniformizar a manifestação das consciências. Uma coisa é uma veste única, que você definiu a sua veste que você vai fazer. Você pode botar chapéu, pode não botar chapéu, pode ser branco, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser com jaleco, pode ser sem jaleco. Outra coisa é você pegar um conjunto de consciências e botar todo mundo vestindo igualzinho. É como se você podasse a maneira da pessoa se manifestar. Ok? E toda formatação da consciência tende a ser negativa. É claro que às vezes não tem como fugir. Você pega, por exemplo, o caso ali do nosso hotel. A gente tem um uniforme padrão de quem trabalha no hotel, que é uma maneira até para diferenciar quem é o funcionário do hotel, para quem o hóspede pode pedir uma informação e quem não é hóspede, né? Mas assim, o ideal, falando em termos de ideal, o ideal seria que não houvesse uniforme. O ideal seria que todo mundo pudesse vestir livremente, entendeu? Então, para mim, existe essa diferença básica. Se você pode evitar o uniforme, é o ideal. Né? Você pega o uniforme na escola, é uma necessidade você padronizar todo mundo dentro daquele jeito, daquela... Você não está respeitando muito o livre-arbítrio da pessoa, não. Entendeu? Vamos pensar sobre isso. Parece um detalhe bobinho, mas eu acho que é muito sério essa pergunta que você está fazendo, tá, Maria? Mas às vezes não tem jeito. Você sabe uma das coisas que me chocaram uma vez, que eu fiquei chocado? Eu fui no hotel e chegou um rapaz jovem que trabalhava na recepção e olhou para minha barba. E tu vê que eu não tenho uma barba tão grande assim. Eu já tive ela um pouco maior. E a pessoa chegou para mim e perguntou o seguinte... Ô, Sr. César, o senhor já tem essa barba há muito tempo? Eu falei, já tenho desde meus 17 anos, já faz mais de, sei lá, mais de 20 anos que eu tenho essa barba. Aí ele olhou para mim e falou o seguinte, pois é, né? O senhor sabe que esse sempre foi o meu sonho, né? Eu sempre quis usar barba. E eu nunca pude usar barba. Eu falei, mas por que você não pode usar barba? Não, eu não posso usar porque eu trabalho na hotelaria, já faz muitos anos, e eu trabalho na recepção. Já trabalhei também como garçom e as pessoas, os hotéis que eu trabalhei tinham a normatização de não usar barba, porque as pessoas confundem a barba com a anti-higiene. Então eu não posso usar barba na recepção e eu não posso usar barba sendo do restaurante. Eu sei que na época eu liguei para o CEO da empresa e pedi para mudar essa regra, entendeu? Porque eu acho que isso aí é uma coisa da hotelaria clássica, sei lá, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Hoje os tempos são outros, entendeu? A pessoa pode ter uma barba super asseada, super produzida, super, né, que causa até um impacto bom, positivo, não tem nada que seja... A gente tem que respeitar essas diferenças. Então vocês vejam bem, essa questão da uniformização não é só o uniforme físico. Veja bem, chega ao ponto da pessoa... tem que ter aquela barba, ou sem, não pode usar barba, tem que ter aquele estilo de penteado. Então vamos entender isso. No caso da mulher é terrível. Às vezes você tem uma série de códigos de conduta que é tudo, é tudo velado, né? É tudo escondido. Então a mulher não pode usar um batom mais forte, porque ela vai chamar a atenção, aí ela vai sair da média, vai destoar, vai ter outras mulheres que vão ficar com inveja. É tudo dentro dessa linha, entendeu? Certo.
Vamos lá. Eu tenho duas perguntas aqui que escaparam. Ah, sim. Mas que eu queria ler para você, pode ser? Vamos lá. Perguntas que escaparam. Da Adriana Braga. Vamos lá. Se possível, pode falar dos sinais sutis de força presencial egóica ou negativa? Mesmo dentro de instituições que a princípio seria assistencial, tipo identificar a aranha disfarçada no ninho das formigas, compreende? Olha, Adriana, né? Eu acho que a questão mais séria é a maneira pela qual você percebe as energias, tá bom? Isso é uma coisa que às vezes a gente tem que estar sempre se questionando e sempre a gente tem que estar na dúvida, é óbvio. Mas o fato é que se você bate o olho na pessoa e na questão da força presencial, vale muito isso, né? A questão da primeira visão que você tem. Sabe, da mesma forma que você tem o amor à primeira vista, você também sente que tem um cheiro de algo estranho à primeira vista, entendeu? Então eu acho que a principal característica é essa. É claro que dificilmente uma pessoa, quando ela chega, ela vai chegar redondinha. Sempre vai ter alguma coisa que não bate bem, algum pino não bate bem. Senão a gente não estaria aqui nessa dimensão ainda. Todo mundo tem as suas falhas, seus problemas, os seus auto-enfrentamentos que tem que fazer. Mas o fato é que a gente consegue sentir o cheiro do perigo. Intimamente. Então acho que esse é um grande sinal. A primeira coisa que a pessoa tem que se questionar. Eu acho que um outro ponto muito sério é a questão do impacto disso nos ambientes, entendeu? Então, a pessoa, por exemplo, você começa a ver os sinais na pessoa. Às vezes a pessoa é cheia de acidente, ela teve acidente, deu topada, fez um corte, cortou a mão. Às vezes ela vai ligar a luz, estoura a lâmpada, entendeu? As coisas estragam na mão dela, o computador pifa. Tudo isso vai dando indícios de que a energia daquela pessoa está desequilibrada, não está bem. Entendeu? É claro que acidente pode acontecer, pode, é natural. Às vezes a pessoa está fazendo assistência, ela tem um contrafluxo, ela não está preparada ainda, mas se aquilo começa a ser um padrão, ela tem que prestar atenção, entendeu? Mas eu acho que o mais sério é isso, é ver como é que você decodifica as energias. E isso é uma coisa muito íntima, né? É você que tem que perceber. Mas eu diria que a principal característica é essa. Próximo. Eu queria comentar Sim. Sobre essa questão, porque a coerência da forma com o conteúdo, do que você percebe, da expressão de intencionalidade que a pessoa fala com aquilo que você sente nas energias, é como você falou, é um refinamento parapsíquico. Uhum. Refinamento parapsíquico. E isso a pessoa vai construindo aos poucos. Ela, não raro, a gente leva umas topadas para chegar acertar a mão, né? Uhum. E, em tese, vai ter sempre algum nível de incoerência sutil, anônima, que a gente não vai conseguir pegar. Claro. Né? Basta ver essa questão dos serenões, que estão anônimos aí, e a gente não dá conta, às vezes, de fazer a apreensão das energias. Da mesma forma que existe o psicopata, e o bom psicopata é aquele que é bem difícil de se você identificar, né? Exatamente. Então, o anonimato do serial killer e o anonimato dos serenões, eles estão em polos opostos, mas eles são ambamente, os dois, muito complexos, né? Perfeito. Mas isso o mais sério que eu queria reforçar é a capacidade do indivíduo de ir refinando isso. E é só dando topada que a gente vai percebendo mesmo. Né? Mas isso que você falou é muito sério. Às vezes você não vê. É igual o efeito da órbita nos astros. Você não vê o astro ali, mas você vê que ele altera a órbita de tudo que está ao redor. Isso. Então, pela cosmovisão, você consegue pegar que tem alguma coisa ali que não está certo. Pelos efeitos. Você começa a ver o efeito de que está tudo perturbando. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa. Ela pode passar na sua frente, ou na frente de vários colegas, aquela percepção de fala calma, pacífica, mansa, de cordialidade, de conciliação. Mas os efeitos da ação dela são nefastos. Ela, nos bastidores, ela vai gerando processo de manipulação, vai gerando um monte de problema que fica ali orbitando e bagunçando o coreto de um jeito extrafisicamente, que aí me remete bem àquela pensata do professor Valdo, de que a pessoa que tem uma patopensenidade muito arraigada, ela é capaz de evocar assediadores que estão adormecidos há milênios. E é uma coisa que é poço sem fundo.
Porque você vai lá, faz assistência, limpa, tira, no dia seguinte ela vai evocar mais um monte. E assim vai. Então você fica, que nem aquela história lá daquele santo que pegava o copinho de água do mar e tinha que ficar botando num buraquinho lá, e é um poço sem fundo, entendeu? Quanto mais você botar de água, vai embora. E isso que você está trazendo, Fernanda, do refinamento parapsíquico é muito sério, entendeu? Porque é só a pessoa, quando ela começa a ter as experiências dela, e como você bem falou, depois dela dar um monte de topada, é que ela chega às conclusões dela. Isso é que nem, por exemplo, questão de mega assédio. Quem conhece bem o processo de mega assédio, quem já deu muita topada, quem sente o cheiro, entende o que é o processo de mega assédio. Quem não conhece isso, ainda está na base fetal de tentar a conciliação, de tentar assistir e ajudar. Não que você não vai tentar assistir e ajudar, não é isso. Mas é assim, você acha que você vai fazer negocinho, a pessoa acha que às vezes vai fazer negocinho com o assediador. Quem quer fazer negocinho com o assediador, começa perdendo o dedo, daqui a pouco perde os dedos da mão, daqui a pouco perde a mão, daqui a pouco perde o braço. Quando ela vê, ela perde um monte de coisa. Entendeu? É o naif, né? A ingenuidade. A ingenuidade. Mas aí, Fê, eu acho que tem mais uma coisa séria, que é a diferença entre ingenuidade e leviandade. Sim. Porque a ingenuidade é quando você, de fato, você está inocente naquela situação. Isso pode acontecer com qualquer um. E é claro que a tendência é que quanto maior a sua holomaturidade, menos ingênuo você vai ficando evolutivamente. Mas outra coisa é a leviandade. A leviandade é o ato de você hipovalorizar a encrenca. Então, você sente o cheiro de que tem algo estranho, mas você quer botar uns panos quentes. Por quê? Porque é desconfortável você fazer, às vezes, o enfrentamento daquela pessoa, daquela condição, daquela circunstância. Então, você lava as mãos e você deixa aquele assédio graçar. Ou seja, o assédio veio para você, você tem o seu dedo indelevelmente naquela situação, naquela condição, você opta por fazer omissão deficitária, e aí você quer atingir a desperticidade na base da omissão. Você quer tirar o seu time de campo? Não, porque essa situação é muito assediada, não vou mexer nisso daí. Só que o fato é que você já está no meio do rolo. E o fato de você não mexer naquilo ali, tendo as informações, você já está no meio do rolo. Entendeu? Só que é só a pessoa passando pela experiência que sabe o que é. Fora isso, não adianta. Tem só mais uma pergunta que a gente falou e que, curiosamente, acho que está bem no contexto. Maria Silva, aqui de Brasília, boa tarde. Boa tarde, Maria Silva. Tudo bem? Em Brasília. Poderia falar um pouco sobre o fascínio sobre pessoas e grupos? Como ocorre e por quê? Olha, eu acho que esse assunto do fascínio, Maria, tem muito a ver com a sedução, né? Todos nós temos energia. Como eu já citei aqui no Calepino, você pode usar essa energia tanto para o bem quanto para o mal. É muito fácil uma pessoa com uma comunicabilidade um pouco melhor, ela utilizar as energias dela, até a força presencial dela, para seduzir. Para fazer as pessoas fazerem aquilo que ela acha que tem que ser feito. Então ela supostamente dá a oportunidade das pessoas decidirem e utilizarem o livre-arbítrio, mas no fundo ela está manipulando por trás, entendeu? A manipulação é uma coisa muito sutil. Por isso que a gente bate tanto na tecla de você dominar mais energias, para você ser menos manipulado e evitar cair para o lado da anticosmoética, porque se você vai para o lado da anticosmoética, você toma na cabeça na mesma hora. Não tenha dúvida disso. Né? A gente às vezes tem a tendência a achar que a lei de causa e efeito, a lei de causação cosmoética, ela tem efeitos imediatos. Às vezes é muito mais rápido do que a gente pensa. Às vezes vem na sua cabeça no dia seguinte, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo instante. Entendeu? Então eu acho que é por aí. É dentro dessa linha. Ok? Podemos avançar, Fê? Estou vendo aqui que tem bastante gente. Daria Schneider, Carla Galdino, Ivo Valente, Adriana Bechara, Eliane Cardoso. Um abraço para todo mundo. Eliane Cavalcante. Professor César, quando encontro uma pessoa da conscienciologia de destaque, como por exemplo um EPICOM, fico com medo de me aproximar ou perguntar algo caso esteja em um evento. Isso é falta de força presencial minha? Porque fico intimidada. Olha, Eliane, eu acho que você tem que ver bem a visão que você tem dos EPICOMs, né? Vamos entender uma coisa. O epicentro consciencial, dentro da escala evolutiva, não há dúvida que é uma pessoa que domina a energia mais que a média
E com certeza faz muita assistência. Por esse motivo é um epicentro consciencial, ok? E vamos também entender uma coisa, que não necessariamente a pessoa... uma coisa é o EPICON da escala evolutiva, outra coisa é o EPICON que pertence ao conselho de EPICONs. Às vezes o EPICON ele pode estar dentro do conselho de EPICONs e está treinando para ser EPICON, ok? Para desenvolver o epicentrismo dele pleno, vamos chamar assim, ok? Mas vamos entender uma coisa. EPICON está abaixo da linha de desperto, ok? Então, está longe de ser Deus na Terra, está longe de ser uma pessoa que acerta tudo. É uma pessoa que tem mais experiência que a média, pela assistência que faz, pelos campos de energia, etc. Entendeu? Mas eu acho que a sua pergunta, ela traz um quê? Me dá essa impressão, tá? Me desculpe. Mas me dá um pouco dessa impressão, talvez há um endesamento da sua parte, entendeu? Em relação à figura do EPICON. Né? Você deve considerar muito mais uma pessoa que tem uma experiência e que pode, de repente, contribuir com alguma ideia, do que considerar aquilo ali uma verdade, o que a pessoa fala, uma verdade absoluta. Porque se a gente for pegar tecnicamente falando, um EPICON ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um assediado eventual. Por que não? Ele não atingiu a desperticidade ainda, necessariamente. Ok? Ainda a gente não tem o conselho de despertos. Se a gente tivesse, poderia ter, mas daqui a algum tempo devemos ter, mas... Então eu acho que é dentro disso. Agora, uma outra coisa que eu não posso deixar de também trazer, Eliane, é o seguinte. Você dentro de você sente que você tem alguma autocorrupção, alguma reciclagem intraconsciencial que você tinha que fazer que você está fugindo? Você tem medo que as pessoas captem algum tipo de pensanidade estranha que você possa estar tendo? Porque às vezes um pouco disso pode ser fuga sua, entendeu? Você tem alguma coisa dentro da sua mente, algum trauma, sei lá, que te faz achar que a pessoa vai ler os seus pensamentos, vai descobrir alguma coisa acerca da sua realidade mais íntima, entendeu? Então, se você tiver esse tipo de percepção, a minha sugestão trabalhe isso. Faça um processo de autoenfrentamento, vá fazer uma consciência terapia, entendeu? Eu acho que hoje já tem muita técnica que ajuda a pessoa a enfrentar esses medos dela, entendeu? Porque isso aqui tira a sua força. Não falo só em relação principalmente aos assediadores. Quer ver extrafisicamente? Você, às vezes, extrafisicamente está num ambiente que você está trabalhando com as suas energias. Você tem que estar com atenção total, focal naquilo ali. Se você tiver alguma fissura de autopensanidade, aquela fissura ela pode ser explorada extrafisicamente no meio de uma projeção, por exemplo, para você reduzir o seu padrão de esterilização de energias. Aí toda aquela sua experiência vai por água abaixo, entendeu? Então, eu chamo a atenção para isso, ok? Não é para você ficar dessa maneira, entendeu? É intimidado. O acanhamento, o professor Waldo já falava, que é comportamento típico do cão, do canino. Acanhamento, tá? É comportamento subhumano. A gente não tem o porquê ter acanhamento em relação a nada, em relação a nenhuma realidade. Então, trabalhe isso com você, é a minha sugestão, ok? Annelise Araújo, a Annelise, eu acho, de Floripa, né? Lá do Ortocognitivos, né? Eu não estou vendo aqui a imagem, mas acho que é. Antônio Fernando de Souza. Professor César, poderia expandir o segundo item da página 8? Isso é do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 1273. Quanto mais evoluída a consciência, maior a sua parapsicosfera. Esse é um raciocínio do professor Waldo. É natural de se entender que é o seguinte: o que é a parapsicosfera? A parapsicosfera ela é o conjunto de todas as energias, da aura, do holopensene, do materpensene, é o conjunto de tudo que você tem que está ali. Então, quanto mais evoluída a consciência, ela vai ter essa parapsicosfera maior. A gente sabe que tem consciências que fazem muita assistência, que dominam muita energia, que são capazes de estar trabalhando energia a metros de distância. Quando chega no ambiente, a aura da pessoa já vai tocando em tudo quanto é outros pontos, entendeu? Então é dentro dessa linha. Quanto mais evoluída, maior a parapsicosfera da pessoa. É bem simples de entender. Evandro Scapinello, de Santa Catarina. Evandro, tudo de bom aí para você. Eu já tive muito aí no oeste de Santa Catarina, dando muito curso. Rosilma Pedrosa, Francisco Carvalho, Oswaldo Valentim Amêndola. E aí, meu amigo Oswaldo, tudo bem com o senhor? Francisco Carvalho, médico.
Rosângela Piccoli, amiga nossa também. Mário Rosa. Professor César, pergunto, quais são as tuas dicas técnicas para que o professor de Conscienciologia possa qualificar a sua força presencial? Olha, Mário, você sabe que eu estou tentando aprimorar isso ainda, né? Eu vejo que eu tenho alguns pontos que eu poderia melhorar. Mas eu acho que assim, tudo começa através da organização dos seus pensamentos. Então, a primeira técnica que eu gostaria de dar, a sugestão técnica, é a seguinte: coloque conhecimento bom para dentro da sua mente. Entendeu? Você tem que começar aquilo que eu já falei ad nauseam aqui no Calepino, mas você tem que estabelecer uma rotina de trabalho com seu mental soma. Porque quando você começa a colocar informação de qualidade para dentro da sua cabeça, você começa a pensar de maneira mais reta, você começa a ter uma comunicabilidade melhor, você começa a concatenar melhor as ideias, você começa a ter mais taco-psiquismo, você começa a concluir as coisas mais rápido, toda a sua vida vai mudar e a energia sua, o seu padrão de manifestação muda junto, entendeu? Então, eu vejo que as pessoas ainda perdem muito tempo com bobagem. Não que você não vai ter o seu momento de lazer, entendeu? Eu, por exemplo, fazia muito tempo, né, Fê, que eu não assistia uma série. E agora eu acabei de assistir uma série hoje, de 16 capítulos, que eu já assisti umas 2 semanas mais ou menos, né? Mais de 2 semanas, que é a Honra o Teu Nome, né? Honra Teu Nome. Para vocês terem uma ideia, é uma novela coreana, da Coreia do Sul. Mais fofinha, tá? Só antecipo para as mulheres, se você for assistir com a sua dupla, pega uma caixa de lenço, que assim, vai ter coisa que você vai rir, mas vai ter coisa que você vai chorar. Pega a caixa de lenço, mas assim, é bem legal. Tem uma série de mensagens muito bacanas, diria conscienciais, evolutivas. Porque a história, sem entrar muito em spoiler, são a história de 2 médicos, né? E aí você vê essa questão da assistência versus a vida pessoal, versus os posicionamentos. Quando você translada isso para a vida do assistente interconsciencial, você pode aproveitar muita coisa. Então, eu quero chamar a atenção para isso, entendeu? A pessoa tem, ou então você pode até mesmo de uma coisa dessa de lazer tirar a ideia, entendeu? Mas eu acho que a primeira técnica é essa. Segundo, acho que você tem que trabalhar bastante com as suas energias. Tá? É meio óbvio falar isso, mas não pode deixar de ser falado. Você pega, por exemplo, a técnica da tarefa energética pessoal. Se você tem a vida mais ou menos equilibrada e você topar esse desafio, eu acho que a TENEPS já foi a época em que ela era tabu. Né? Com isso também não estou dizendo que a pessoa vai começar a TENEPS no dia seguinte, mas hoje você já tem muita gente fazendo, você já tem instituição dedicada a isso, você já tem muita ferramenta, muita técnica. A pessoa que resolver fazer TENEPS, em poucos meses ela pode estar fazendo, se ela se organizar para isso, entendeu? E o que acontece? A TENEPS, o professor Walter já falava, é a maior casamenteira que tem, né? Porque a tendência é a pessoa começar a trabalhar com mais energia, ela vai ter mais energia que a média, ela vai chamar mais atenção. Então isso é outra dica técnica para você qualificar a força presencial. Trabalhe com as energias. Agora, eu acho que o controle dos pensamentos seus também é importante. Você vê a qualidade do que você pensa, você equilibrar suas emoções. Eu acho que tudo aquilo que te dá mais homeostase, mais equilíbrio do holossoma, naturalmente vai te dar mais força presencial. Acho que a síntese é essa. Complementando, César, acho que tudo que facilita os recintos pessoais. Isso. Porque se a pessoa está em busca de uma força presencial maior, o que é a força presencial? O resultado de tudo que ela consegue aplicar teaticamente, né? Perfeito. Da consciencialidade que ela tem. Então, nessa vida é muito fácil a gente se dispersar, mesmo você num voluntariado, numa tarefa de professor, você repete muitas coisas, né? E tudo que leva a pessoa para reflexão, porque para ter a teática, o que a gente tem que ter? Teoria de qualidade e reflexão sobre a nossa prática, para poder alcançar a prática que você quer chegar com a teoria que você tem. Então, a pessoa precisa conseguir fazer esse processo de reflexão. E quando uma leitura mais profunda, e a pessoa se permitir essa reflexão,
e aprofundando nesse processo de autorreflexão, é que eu acho que vai dar esse espaço para ela fazer a ressignificação de alguns cons, de algumas verpons que ela tem, né, que ela conhece, e ela conseguir se apropriar e aplicar aquilo. E na hora que ela aplica aquilo, a energia dela fala por si dentro da sala de aula. Porque ela não está mais falando de algo que ela leu. Claro. E eu acho que é aí que o aluno vai sentir o impacto da energia. A professora Fernanda está trazendo essa ideia muito importante, Tamara, para complementar aqui, que é a questão de você fazer os autoenfrentamentos, né? Fazer as suas recins, as suas reciclagens intraconscienciais. Todo mundo sabe aonde o seu calo aperta. E aquilo que a pessoa deveria, às vezes, enfrentar, reciclar na sua vida para ter uma vida mais plena, mais feliz, né? Então, quando você faz esse movimento, você qualifica as suas energias e, consequentemente, você tem mais força presencial. Essa ideia que ela está trazendo é bem importante, bem relevante, né? Porque é isso que dá muita diferença na força presencial da pessoa. É a autoridade moral, força vivencial. Quem já passou pela experiência tem mais força presencial do que quem não passou. Ok? José Oliveira. Professor Valdo falava que TENEPS é melhor que Santo Antônio para o povo arranjar pretendentes. É isso que eu acabei de comentar. Partindo desse pressuposto, professor, expande para a gente sobre a diferença entre a consim homem ou mulher matadora, sedutora, e a consim que chama a atenção do sexo oposto devido à prática diária com as energias nos processos interassistenciais com a TENEPS. Percebo que uma coisa é bem diferente da outra. O sedutor faz com a intenção de seduzir, o tenepsista não. Às vezes, isso é muito desagradável e constrangedor, principalmente para quem não está interessado em arranjar pretendente. E isso chega a ser muito desagradável na maioria das vezes. O que o professor sugere para quem não tem muito traquejo para fugir de situações desse tipo? Então, Josi, esses assuntos que você está trazendo, a gente abordou bastante aqui no Calepino, e é isso mesmo, você matou a charada. O que manda muito é a intenção da pessoa, tá? Você está pegando onde dói. Agora, e você sabe que a intenção, às vezes, ela pode ser bem secundária ali, né? Ela está escondidinha ali, é o negocinho que a pessoa está ganhando ali, né? Pelas laterais, então ela tem que refletir bem sobre isso. Mas eu acho que o mais sério aqui é o seguinte, para você fugir, acho que a técnica do autoencapsulamento é a mais séria. Cada um aplica de um jeito. Não existe até hoje, que eu saiba, uma técnica escrita especificamente de como fazer esse encapsulamento parasanitário. Como é que eu gosto de fazer, como é que eu aplico no meu caso? Geralmente, não que é sempre, mas geralmente, eu exteriorizo a energia e gero um campo de energia ao meu redor, como se fosse mesmo uma cúpula de proteção, entendeu? Então eu posso gerar essa energia, exteriorizar essa energia e blindar essa energia ao meu redor para não chamar a atenção, para ficar menos visível, entendeu? Eu não vejo outra maneira. Agora, no caso da mulher, ela pode usar algumas técnicas, que mulher tem muito disso, né? Para reduzir um pouco esse chariz. Então, se ela usa um batom mais forte, ela dá uma anulada, ela usa uma maquiagem mais simples, uma roupa menos provocante, entendeu? Você tem que falar com mulheres, outras mulheres. As mulheres têm um monte de técnica. Fernanda já deu curso aí sobre duplologia, tem um monte de técnicas sobre isso daí, entendeu? Às vezes você põe lá um lenço, entendeu? Você chama atenção para uma outra parte, né? A pessoa tem um seio maior, ela chama atenção para o lenço. Eu estava vendo ali essa série tal do Botched, a mulher, ela tinha um problema no corpo e ela fez toda uma reforma nos dentes dela e o sorriso dela era impressionante. E por que ela fez isso? Porque era para quando ela chegava, ela sorria e todo mundo olhava para o sorriso, não olhava para a barriga, para o problema que ela tinha no corpo, entendeu? Interessante ver isso. Eliane Cardoso de Saquarema, um abraço aí para vocês. José Oliveira, novamente. Professor, você tem notícia do seu manualzinho, Ser Desperto, citado pelo professor Valdo? Josi, eu não tenho notícia dele, cheguei a conhecê-lo pessoalmente, conversei com ele, vou te falar, realmente é um amor de pessoa. Agora você sabe que tem, Josi, vários tipos de desperticidade, né? Então a gente tem que entender bem isso também, né? Você tem se você, por exemplo, se fecha lá, feito um ermitão,
e você começa a controlar os seus pensamentos demais, você pode atingir a desperticidade. Só que é um tipo de desperticidade, ao meu ver, um pouco mais fraca, porque ela não é muito voltada para a interassistência, no sentido de você aprender a fazer, por exemplo, uma escagem lúcida, atrair um assediador que está com outra pessoa e assistir desse modo, entendeu? Então você tem escalas de desperticidade. Eu já apresentei essa escala, para quem tiver interesse, dá uma olhada no verbete que eu apresentei, dá uma olhada na tertúlia que eu apresentei, o verbete contragolpe evolutivo. Lá eu vou explicar os tipos exatos que eu entendo das minhas pesquisas de tipos de dispersidade. Dá uma olhada lá, que senão a gente vai fugir do tema aqui. Josi Oliveira, professor, o serenão pode ficar bravo de vez em quando? E por favor comente sobre o mito da santidade e o serenismo. Olha, Josi, eu acho que assim, você tem a questão o serenão, eu entendo que ele não vai perder, ele nunca vai ficar bravo, no sentido de perder a tranquilidade íntima, intraconsciencial dele. Porque senão ele não seria um serenão, ok? É ilógico. Agora é claro que ele pode fazer o que a gente chama de ser histriônico. Ele pode pegar e pegar uma determinada situação para fazer uma impactoterapia, ele pode botar um pouco mais de energia. Quem estiver fazendo uma análise simplista pode achar que ele está sendo brabo naquela hora, ele está brabo. Mas às vezes ele não está brabo. Ele pode estar sendo um pouco mais enfático para fazer o desassédio. O que eu quero dizer é que intraconsciencialmente ele não vai estar abalado, entendeu? Essa é a diferença básica. Então, quando você pergunta se ele pode ficar bravo, eu acho que ele intraconsciencialmente ele nunca vai ficar bravo, senão ele não é serenão. Agora, quem olhar de fora, em alguns momentos pode achar um serenão bravo, porque às vezes é necessário. A pessoa ela tem que fixar uma informação com mais energia, dependendo até da assistência que está sendo feita. Essa questão do mito da santidade e do serenismo também é muito séria. A pessoa acha que para ser serenão ela vai ter sangue de barata. É isso que a gente está comentando, não é assim. Como é que você vai fazer às vezes a impactoterapia? Você vai fazer uma impactoterapia com mais energia, falando a verdade na cara. Como é que você vai ser autêntico se de vez em quando você não falar a verdade? O mito da santidade tem muito a ver com essa questão da manipulação, da pessoa querer se fazer melhor do que de fato ela é, entendeu? Então a gente não deve cair nesse erro, tá? Eu fui avisado que a gente ainda tem 14 perguntas, estamos a 20 minutos do término da aula, eu vou começar a apressar levemente ali as respostas para ver se a gente consegue contemplar todo mundo se der, tá bom? Felipe Feres, ectoplasmia e assim dos vírus, possível, não sei, ou morre na vibração intensa. Ok. Josi Oliveira, existe diferença entre ser desperto e serenão? Se sim, qual? Josi, existe muita diferença, né? O ser desperto está na metade da escala evolutiva. Ele é basicamente um desassediado permanente total. É uma pessoa que não sofre mais com os assédios. E isso faz toda a mudança no ciclo multiexistencial pessoal da pessoa, que é um ponto de clivagem. É que nem a curva da pandemia aí do coronavírus, ok? Para você sair da condição lá de um vírus, supostamente uma bactéria, e chegar até a condição de desperto, você às vezes demora milênios, né? Às vezes não, você demora milênios, muito tempo. Quando você atingiu a desperticidade, dali para você subir para as próximas escalas evolutivas é muito mais rápido. Tanto que o professor Valdo, com base nisso, ele propõe que se uma pessoa quiser de fato, ela poderia até em uma vida sair da condição de desperto e alcançar a condição de evoluciólogo. Pra você ter uma ideia. Entendeu? Isso é uma coisa que é factível, tá? Tem que ser pensado. Então, existe uma diferença brutal. Serenão, minha querida, já está no final da fieira das vidas intrafísicas. Já está dominando a um nível tal o holossoma que tudo já virou, de certa forma, um pouco de repetição. Ele está se aproximando do momento em de mudar o seu ciclo evolutivo, o seu curso evolutivo, para a condição de consciência livre, né? Uma consciência que atua, então, sem o holossoma, atua, na verdade, só com o mental soma, né? O corpo mental. Então é isso, essa é a diferença brutal. Jorge Luiz assistindo lá.
Felipe Ferri, um grande abraço, tá, Jorge? Para você e para o pessoal do Ortocognitivos. Eu vi aqui que o Felipe Ferri faz uma contribuição também. Ele está, né, fazendo uma série de considerações. José Oliveira, professor, uma vez serenão, sempre serenão? Aí eu entendo que sim, né, Josi? Muito embora você sabe que a pessoa que está evoluindo, a pessoa que está na chuva é para se molhar. Não pense você que uma pessoa que já atingiu uma condição muito avançada, evoluída, ela não pode degringolar, porque pode. Entendeu? A cosmoética, inclusive, quanto mais se evolui, mais ela se torna navalhar. Então, um erro que um desperto tenha, se esse mesmo erro é cometido por um evoluciólogo, por exemplo, os efeitos perante a cosmoética, ou perante o máximo mecanismo evolutivo, são muito maiores, as repercussões são enormes, entendeu? Então, eu falo para você, a regra é essa, entendeu? Mas, a regra é essa, mas o fato é que em tese um serenão, uma vez serenão, sempre serenão, mas não dá para botar a mão no fogo por nada, né? Marilene, Andréia, Marilux, do Arquivo Máximas da Conscienciologia, página 6, a primeira, a segunda, a terceira e a quinta. Vamos lá. Primeira, harmonia existencial, especialidade harmoniologia. Verbete do professor Valdo. A condição da harmonia existencial é de ser mantida sempre pela consciência de maior força presencial capaz de influir no equilíbrio amplificado do holopensene doméstico ou grupal. A gente já explicou isso aqui, né? Que é a questão que quem tem mais harmonia, quer dizer, quem tem mais força presencial tem mais responsabilidade em manter a harmonia. Porque se a pessoa perde as estribeiras, os efeitos são muito piores. Segunda, do verbete do professor Valdo, inautenticidade, especialidade para patologia. A força presencial é demonstrada, acima de tudo, por intermédio da verbação. Então, é isso que a professora Fernanda comentava. A autoridade moral, ela influi muito na força presencial. Quando a gente fala de autoridade moral, é essa questão da verbação. É o verbo mais ação, né? Ou seja, a pessoa ela só fala quando ela de fato já fez. Né? Não antes de fazer. Ela não fica garganteando o que vai fazer, ela faz. Depois que ela faz, ela fala. Terceiro, isso aqui é do Homo Sapiens Urbanizados, página 428. A moda feminina mais inteligente é a pessoal, adequada ao visual e à força presencial específica da mulher, em qualquer idade física ou em junção humana. Então, o professor Valdo está chamando a atenção que cada mulher tem que achar o seu estilo, que melhor se adequa a ela. Ela não pode ir na onda, por exemplo, dos modismos. Todo mundo está usando uma saia de tal tipo. Ela vai usar essa saia também. Né? Moda é efêmera, o próprio nome já diz isso, entendeu? Então, o mais inteligente é a pessoa de modo lúcido, ela eleger qual é o tipo de vestimenta de visual que vai melhor adequar a ela e que vai dar mais força presencial para ela. Agora, a 6. A força presencial é capaz de falar por si. É isso, né, Fê? Acho que é isso. Tem a quinta e a sexta. Mas a quinta e depois a sexta. Você leu a sexta, ela pediu a quinta. Ela pediu a quinta. Ela pediu a quinta. A força presencial da consciência é derivada direta da qualificação do ato soberano de pensionizar. É isso aí. O que você pensa gera um efeito automático na qualidade das suas energias. Então, isso vai afetar diretamente a sua força presencial. Quer ter uma força presencial melhor? Pense melhor. Não pense tão mal das pessoas, entendeu? Não fique ruminando mágoa, rancor. Basicamente é isso. E é muito fácil. Basta você ligar, por exemplo, uma televisão. Veja o quanto que você pensa mal das pessoas que estão ali na telinha enquanto você fica assistindo uma televisão. Você já vai ter um bom laboratório consciencial. Ok? Clara Nunes, Tessaro. O encapsulamento serve também para chegar em algum local sem marcar muita presença? Com certeza. Esse é um dos objetivos centrais do encapsulamento. Você sabe que isso é técnica, inclusive, extrafísica, quando você vai na baratrosfera, que você não quer ser identificado. Aí você pode encapsular, você pode mimetizar o psicossoma, tem uma série de técnicas. Eu estou acelerando um pouquinho, tá?
Almir de Souza Carvalho. Boa tarde. Iniciei minha TENEPS em 8 de setembro, ainda estou aprendendo, tem momentos que não me sinto seguro em dominar o processo. Isso é normal nessa fase inicial? Eu acho que sim, Almir. Vamos entender que se foi em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, você praticamente ultrapassou agora os 6 meses. Então, você está ainda começando. Você sabe que tem uma frase do Manual da TENEPS que eu gosto muito, que fala que o tenepsista autêntico, principalmente quando está no início, ele não percebe nem 5% da assistência que está fazendo, nem 5%. Exatamente por quê? Para não alienar ele das responsabilidades que ele tem aqui na vida intrafísica, entendeu? Então, eu acho que isso é natural, você não deve ficar encucado com isso. O que você não deve sair da TENEPS é com a ressaca energética, isso é o mais sério. Então, se você sai se sentindo mal, com dor de cabeça, esse tipo de coisa não é boa. Aí mostra que tem boi na linha, tem assédio. Você tem que aí avaliar o que está acontecendo. Tá? Mas sentir um pouco de insegurança, de dominar o processo, faz parte do desenvolvimento parapsíquico. Mesmo uma pessoa com muita tarimba, ela às vezes fica, né, se questionando, às vezes, algumas coisas que acontecem. Não pensa você, eu tenho já bastante tempo de TENEPS, eu não conheço muita coisa que acontece, eu ainda tenho dúvida. Eu fico perguntando, mas por que aconteceu isso? Mas eu anoto, eu observo, eu espero que daqui a pouco venham outras informações que vão se complementando, aí você vai entendendo melhor a situação, entendeu? Então acho que a ideia é essa, fique firme, prossiga, que vai dar tudo certo. Érica Wong, e aí Érica, tudo bem com você? Boa tarde. Entrando atrasada, estava em aula online da professora Marlon, muito bom. Poderia comentar a relação da força presencial com a autenticidade? Obrigada. Eu acho que a relação é direta, né, Érica? Quanto mais autenticidade você tem, a tendência é você ter mais força presencial. Da mesma forma, tem um dos raciocínios que eu trouxe aí no material que foi entregue, onde o professor Waldo ele coloca que a tendência de uma pessoa muito autêntica ou com mais força presencial é às vezes as pessoas terem medo dela, porque ela fala a verdade, entendeu? Então, com certeza, tem relação. Ok? Lembrando que tem o livro do Tony Moscoff, né? Isso. Identidade consciencial. Perfeito. Ele vai trabalhar isso. A professora Fernanda está lembrando o livro do professor Tony Moscoff, Autenticidade Consciencial. É um bom livro, ele é um psicólogo de mão cheia também. Vale a pena dar uma olhada. Cíntia Vital. Saudações amazônicas. Gostei desse amazônicas. Grato pela aula. Dúvida. Teste em ambientes com mais de 3 pessoas, a consciência pode influenciar e as pessoas ficarem mais tranquilas quando ficam mais conflitivas? E isso se deve à ectoplasmia da consciência que está influenciando? Sim, mas às vezes não é só a questão da ectoplasmia, é a questão da energia mesmo dela. Ou é as companhias da consciência, ou é a força da presença da consciência, onde isso implica a responsabilização pessoal e livre-arbítrio dessas outras consciências que se deixam influenciar. Olha, Cíntia, eu acho que o mais sério é você prestar atenção na qualificação da sua intencionalidade. Você não vai estar exteriorizando energia para manipular ninguém. Você vai estar querendo, basicamente, se exteriorizar energia que aconteça o melhor para todos, contando com seus amparadores, entendeu? Eu acho que em relação a essas possibilidades que você põe, se é ectoplasmia, se não é, se é a companhia da consciência ou não, eu acho que tudo tem que ser anotado para você chegar às suas conclusões. Com o tempo, você desenvolve e você não vai ter mais dúvida nenhuma. Tá? Tainá Viana, seguindo essa pergunta, como seria a melhor forma de fazer o encapsulamento? Muito obrigado pela resposta à primeira pergunta. Tainá, eu já respondi, mas é basicamente o seguinte, você exterioriza as energias, é assim que eu faço. E quando você exterioriza, você gera como se fosse um campo de energia, lhe blindando. Se você exterioriza uma energia para lhe blindar. É como se fosse uma capa que você gera de energia. E com isso você some no ambiente, você se protege energeticamente. Tem vários efeitos que você pode dar com a energia, dependendo da intencionalidade que você coloca. É muito mais fácil do que a gente pensa, tá? É uma questão da pessoa exercer. É que nem você querer manipular as nuvens com energia. Parece uma coisa de louco o que eu estou falando, mas eu vou dizer, eu já fiz alguns testes. Você consegue. É fácil, não é difícil, mas tem que querer. Tem gente que está entrando agora aqui, Flávia Rogic, Thiago Touré, o Felipe Feres coloca. Para tecnologias podem gerar
esses desequilíbrios e acidentes sutis? Pode, Felipe, mas eu acho que o mais comum é ser realmente em função da pensanidade da pessoa desequilibrada. Exemplo, irritabilidade nociva, quebrar copos, é exatamente isso. Então não é tanto para a tecnologia, é mais efeito da pessoa mesmo, entendeu? Citei outro dia o uso de armas psicotrônicas por ondas de frequência sonora não audível para muitos e tentativa de culpabilizar consciências por cobranças indevidas. Eu vi você falando sobre isso. Eu não conheço muito desse assunto, tá, Felipe? Uma questão que eu acho que vale a pena abordar Sim, na paratecnologia é que a paratecnologia é um morfopensene. É uma energia densificada. Perfeito. Ela foi criada. Então vai muito da razão pela qual aquela paratecnologia foi criada, com quem que ela está relacionada, aquela paratecnologia, né? Porque a paratecnologia é igual à nossa tecnologia intrafísica. Ela serve para propósitos dos mais homeostáticos aos mais nosográficos. Tudo depende qual era a proposta da criação dela. Então, pode, com certeza pode tudo. Claro, é isso aí. Gunther Kissmann, meu amigo Gunther, como é que você está, cara? A força presencial, sendo decorrência da autoridade moral da prática, deveria ser colocada como consequência e não como prioridade de busca no processo evolutivo? Concordo com você, ipsiliteris. A pessoa ela não pode ficar muito focada na força presencial. A força presencial ela é uma consequência. Então ela tem que atuar na causa. A causa é tudo isso que a gente está comentando ao longo dessas 2 horas. Na questão do que você pensa, etc, etc, etc. Isso me lembra uma coisa que um amparador falou para mim há uns anos atrás, que eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte, eu já comentei no Calepino isso. As pessoas, às vezes, estão tão preocupadas em fazer assistência que esquecem de fazer assistência para as pessoas que estão mais próximas a ela, que é aquela assistência que ela deveria fazer, entendeu? Então, se a pessoa fica tão... parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem tudo a ver com isso que você está trazendo. Às vezes a pessoa ela fica tão fissurada em fazer assistência, então fica tão preocupada com a consequência, que ela não atua na causa, que é o quê? Fazer assistência para quem está próximo a ela. Ok? Força presencial é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa também a pessoa que fica fissurada, por exemplo, em atingir a dispersidade. Ah, não, quero ser esperto, tem que ser esperto, tem que ser esperto, tem que ser esperto. Mas se ela não fizer o dever de casa, ela não atinge a dispersidade. Ela vai ficar num processo mais teórico, entendeu? Só fissurada que ela tem que ser desperta. Ah, não, eu não posso mexer nisso que é muito assediado. Eu vou zerar a minha dispersidade. O fato é que ela não vai fazer assistência, ela não vai mexer no xixi, no cocô que ela precisa mexer, e o fato é que ela vai ter muito mais dificuldade de chegar onde ela tem que chegar. Então é isso aí mesmo, você pegou onde dói. Regina Krupka, assistindo, Juvenal, Horácio Santos, de Assis. Teve a pergunta da Flávia, né? A pessoa tem que estar aberta a receber feedback? Vamos lá, estou indo ainda tenho poucos minutos. Flávia Rogic. César, a pessoa tem que estar aberta a receber feedback dos outros, vocês não acham? Para superar a inocência quanto à força presencial negativa. Ah, com certeza, Flávio. Eu acho que se a pessoa ela não está aberta a receber heterocrítica, ela tem muito mais dificuldade até em evoluir, né? O preço, o valor, quer dizer, de uma crítica, o Val falava isso, o valor de uma heterocrítica autêntica, ele é inavaliável. Né? Só que é doído. É muito bonito falar, né? De receber a heterocrítica, né? Mas é doído, né? Mas tem que ser feito, não tem jeito. Entendeu? Eu poderia comentar muito mais, mas eu acho que o nosso tempo tá meio que esgotado aqui, gente. Já estão quase chegando perto das 7. Eu gostaria de agradecer demais a participação de todos. Pedir desculpas aí para as pessoas que a gente não conseguiu atender, tá? Queria dizer de recados que o IPC continua com a campanha virtual para arrecadação de recursos para a construção do campus aqui em Foz. Quem puder ajudar, não deixe de ajudar. Da mesma forma que existe aí uma série de cursos online que estão sendo dados pelas instituições da Conscienciologia nessa época da pandemia, cursos muito bons, a
preços acessíveis. Existe um curso particularmente que está sendo dado nos domingos, das 2h30 às 5h30, pega a primeira meia hora do Calepino, e é um curso cujo o recurso é todo voltado para atender as instituições da Conscienciologia que tiveram que paralisar um pouco as atividades presenciais e com isso tiveram aí um déficit de caixa, entendeu? Então fica o convite, quem puder se inscrever, ajudar. Semana que vem é o professor Pedro Fernandes, né, que vai dar o curso sobre lucidez parapsíquica, se eu não me engano. Tá? Gente, nós tivemos um pico de 134 pessoas online nessa aula. O tema da semana que vem, que já está votado, é inferência, né? A aula já está pronta, inclusive, é um tema bem interessante, né? A inferência, o que é? É a conclusão, é a dedução. A gente vê que muitas vezes a pessoa ela tem processo de inferência errado. Ela deduz de maneira errada, ela conclui de maneira errada, ela é assodada, por exemplo. Então a gente vai poder abordar bem isso. A maneira como a pessoa ela raciocina para chegar às suas deduções, às suas conclusões. E foi votado para o dia 26 de abril o tema anotaciologia, com 5 votos de 31 votos. Né? Então, a anotaciologia é o tema que foi votado, é a ciência que estuda as anotações. A gente vai poder falar bastante, porque a essência do Calepino é isso, né? A anotação, seja de aula, né, oral ou mesmo anotação de parte escrita. Tá bom? Gente, são 7 horas da noite. Eu desejo a todos que a gente tenha uma boa semana. Dentro daquela nossa linha, procure melhorar a sua auto-organização, manter a sua rotina, cuidando de todo o seu holossoma. Então, cuidando do seu corpo físico, com algum tipo de atividade física, que não é bom ficar parado o tempo inteiro dentro de casa. Cuidar das suas energias, trabalhe com as energias. Faça um laboratório, por exemplo, da técnica de mobilidade física vídeo de 3 horas dentro de casa. Se aplique seriamente a tarefa energética pessoal para quem já faz. Quem sabe faça umas sessões extras de TENEPS para ver como é que é essa experiência. Relata para a gente aí na semana que vem. Cuide das suas emoções. Se você estiver se sentindo muito isolado em casa, às vezes você mora sozinho, converse com outras pessoas, né, por vídeo. Eu acho que isso é muito importante para a pessoa oxigenar o seu trato social. E se organize para mexer com a cabeça. Mental soma. Refletir, pensar, ler bastante. Isso ajuda demais a enfrentar esse período aí, se você puder não sair de casa. Tá bom? Muito obrigado a todos, gente. Nos encontramos semana que vem, então, a partir das 5 horas, com o próximo Calepino Conscienciológico. Tá? Boa noite a todos.